Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Agradecer a todos que têm nos acompanhado, o pessoal que interage, que nos segue. Pedir para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, acione o sininho, dê um like, compartilhe o nosso conteúdo, é muito importante para a gente. O nosso canal lá é Café Quente Podcast. E também nas redes sociais, né? Esse é bem facinho, @Rogério Cafeteira. O nosso convidado aqui hoje, ele é pré-candidato a governador do Maranhão, de um partido novo, que tem se destacado muito a nível nacional, né, como uma proposta nova, e eu acho que assim, eu sou admirador da forma de como eles se comunicam nas redes sociais. É uma coisa que eu até vou perguntar para ele se existe, se é um formato para todos os candidatos, todos os componentes do partido, né? E aqui hoje, seja muito bem-vindo, André Luiz. É um prazer ele ter aqui. O André Luiz é do Missão. É isso, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês, bater esse papo, conversar com o nosso povo. E eu estou aqui hoje quebrando o protocolo, porque eu vim acompanhar a entrevista nos bastidores. E aí, Rogério Cafeteira me chamou para ajudar a apresentar. Vai se arrepender, porque eu tenho bastante interesse no projeto MBL Missão. Vai ter 2 horas e meia esse podcast hoje. Olha, inclusive, isso é uma quebra de paradigma, né? Que a Lígia, quando veio fazer, o André, quando veio fazer, a gente faz um programa de análise, né? Uhum. Aí alguns falavam, a Lígia, você é comunista, radical. E aí depois, conhecendo, convivendo mais com a Lígia, pois, não tem nada de comunista. Mas é até bom que hoje a gente vai ter essa oportunidade de falar com o povo e mostrar esse outro lado da Lídia, né? Desmistificar algumas coisas. André, primeiro conta um pouquinho aí de ti, se tu é aqui do Maranhão, como é que tu chegaste à Missão, se tu era membro do MBL, conta um pouquinho da tua história pra gente. Meu nome é André Luiz, hoje eu estou aqui como pré-candidato ao governo do Maranhão pelo Partido Missão. Tenho 41 anos, sou casado, casei com a minha namorada de adolescência, tive essa graça, né, de permanecer casado até hoje. Tenho 2 filhos e acompanhei a construção do Partido Missão desde o início. Na época lá, como eu morava em São Paulo, né, acompanhando os protestos, começou por causa de 20 centavos, eu fui acompanhando, lutando também contra a corrupção, como todo o povo brasileiro, querendo mudanças no nosso país. E eu vi, desde aquela época, que tinha uma turma dedicada, empenhada em fazer algo diferente. E eu venho acompanhando essa trajetória. Então, ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo a minha vida, eu fui olhando as coisas que estavam acontecendo ao meu redor e participando na medida do possível. E eu vi o Partido Missão nascendo. E quando saiu agora, em novembro de 25, de fato, a construção do Partido Missão, que é o fruto do MBL, eu falei, eu não posso ficar fora disso, né? Eu tenho que participar. E a minha vida mudou tudo, porque na época eu morava em São Paulo, acompanhava lá, mas casei com uma maranhense, né? Você que é daqui também, casou com uma maranhense, sabe que elas arrastam a gente, né? Então eu vim pra cá, morei pra cá primeiro em 2003, mais ou menos ali, morei 3 anos ali no João Paulo. Não deu certo, minha loja de bijuteria, voltei para São Paulo e passei 12 anos lá trabalhando, estudando. E em 19 eu voltei para cá. E aí tô aqui até hoje. E eu, de verdade, eu vim para me aposentar, sabia? De verdade. Porque como minha filha vai casar agora no final do mês, eu já estava com planos já de aposentadoria, filhos, netos. Mas aí o Partido Missão nasceu e eu conheço tudo, tá na minha veia isso, e eu me coloquei à disposição do partido e tô aqui para mostrar o projeto de missão pro Nordeste. Porque em São Paulo ele é forte, né? E aqui no Maranhão nós temos essa missão de desmistificar algumas coisas, porque a internet ela tem também essa dificuldade. O que cresce é só o que é mais assustador, né? O hype. Mas o Partido Missão ele construiu uma base sólida dentro da direita e a gente vai ter a oportunidade ao longo desse próximo pleito de apresentar isso com calma para todo mundo conhecer o Partido Missão. André, o Missão é o MBL transformado em partido? O Missão é o fruto do MBL e é um fruto belíssimo, porque quando a gente para pensar, um partido para ser fundado é difícil, né? O último que foi, de fato, concluído foi o do Kassab. Bolsonaro tentou fazer um partido com a força que tem o bolsonarismo e não conseguiu. E nós do Partido Missão, sem recurso, vendendo o livro amarelo. Arrecadando o livro amarelo. Eu fui assinante da Valete. Que legal, a revista Valete, né? Que é a segunda maior revista de cultura pop do Brasil, né? Só perde para a revista Cruzoé. Tem uma outra revista que passa na frente dela, mas o Partido Missão, de fato, construiu uma base com cultura, com construção de pensamento, com construção de projeto de Brasil, mesmo com pouco recurso. E
o Partido Missão é o fruto desse movimento, que vem sendo construído desde a de 2013. André, fala, para quem não conhece ainda, fala um pouquinho do que é o Livro Amarelo. O Livro Amarelo é um conjunto de ideias construído a mais de 100 mãos. Mais de 200 pessoas, 300 pessoas foram pautando, colocando suas ideias, a partir de direct no Instagram, de comentários no WhatsApp, querendo contribuir, querendo participar. Pessoas comuns que falam conosco o dia inteiro e vão se conectando e colocando as ideias. E essas ideias foram compiladas em 6 livros, 6 fascículos. E agora esses 6 fascículos vão virar uma só coletânea, que será apresentada agora, dia 1º de agosto, que terá o Congresso do Partido Missão. Quero até aproveitar para convidar você a participar do Congresso do Partido Missão, que acontece dia 1º de agosto. Lá vai ser exposto para toda a sociedade o Livro Amarelo, que é de fato um livro de propostas do Partido Missão para todo o Brasil. Inclusive, o nosso plano de governo tem como base o Livro Amarelo. É esse que o Renan está anunciando agora, que será um movimento grandioso. Exatamente, porque é o primeiro... Eu olhei hoje uma postagem dele falando sobre isso. Será sim, porque o Partido Missão, ele vem, como eu falei, né? Ele é o fruto do MBL. O MBL vem numa construção, e dentro do movimento MBL, que é um movimento popular, ele já costuma se fazer os congressos, os eventos, né? Mas o Partido Missão, ele é recém-fundado. Então é o primeiro, de fato, do Partido Missão, e com uma coroação de entrega para a nossa sociedade. Porque vocês comentam política, vocês sabem que a função do partido é fazer políticas públicas. Por isso que existe o fundo partidário. Você que está me ouvindo aí, o fundo partidário é feito para a construção de livros como esse aqui, ó. Ideias de políticas públicas que os nossos partidos no Brasil inteiro, que nem podem ser chamados de partido, né? São legendas que usam aquele meio só para enriquecimento pessoal. O Partido Missão, mesmo com pouco tempo, construiu um projeto de país, mesmo sem fundo partidário. E o evento que vai acontecer dia 1º de agosto vai ser não só a entrega desse documento para toda a sociedade, mas também o apontamento de um caminho para os próximos 10 anos, porque a juventude está conosco, Cafeteira. E os números mostram isso. A juventude masculina está com... Por enquanto. Nós precisamos convencer. Quando as pessoas sabem que eu sou uma pessoa muito importante para o partido, porque eu, pelas bondades do Senhor, vou tirar esse estereótipo que tem do Partido Missão, né? Dessa molecada jovem, sem casamento, sem família. Eu sou tradicionalzão aqui. E pelas bondades do Senhor, Deus permitiu que eu estivesse aqui. E a gente vai ter a oportunidade de falar com as pessoas, e elas, quando pararem para conversar, entender o que a gente está fazendo aqui, muitas pessoas vão fazer parte do Partido Missão. André, tu viu, desde a gente começar, que a Lígia veio hoje, né? A Lígia não sabe, mas eu falo para ela. Você é tão importante pra gente, porque, ó, por exemplo, eu sou apaixonado por algumas figuras do nosso estado. Todo podcast eu falo da Nelinha do Babaçu, né? Porque pra mim ela é fantástica, aquela mulher, ela é fantástica. Ela, quando nós sairmos vitoriosos da campanha, com certeza eu vou me esforçar muito para ela fazer parte e colocar em prática algumas ideias do Partido Missão conosco. Do mesmo jeito é a Lígia, ela é inteligentíssima. Agora eu entendo que o que vem pro Maranhão, o que vem pro Nordeste do Partido Missão é sempre os cortes mais radicais. E eu não tenho pressa. Pode até ficar bravo comigo no começo, mas depois, quando você parar e me ouvir, você não precisa nem gostar de mim de cara. Ouve o que a gente está falando, entende o que é o Partido Missão e me dá um tempo para poder falar com você nessa pré-campanha, que a gente vai mostrar o que a gente está fazendo aqui. André, só porque tu falaste de fundo partidário. Uhum. Me parece que vocês tiveram uma mudança de posição sobre isso. Antes vocês eram contra a utilização do fundo partidário, e agora me parece que hoje tem um novo entendimento dentro do Missão. Tu podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? A gente teve sim, mas olha que interessante, é muito bom essa oportunidade de poder falar, né? Porque a mudança não aconteceu porque a gente se iludiu com o poder e está querendo o fundo partidário para a gente, não. Nós só queremos mudar a composição dele de dentro para fora. Nós percebemos que é impossível entrar sem utilizar esse fundo partidário, porém o nosso compromisso continua reafirmado, nós queremos acabar com o fundo partidário. Porém, a gente vai acabar ele com a lei de responsabilidade gerencial, que vai fazer com que o dinheiro vá para a ponta, para o executivo. A lei de responsabilidade gerencial, Cafeteira, ela é um guarda-chuva assim, bem amplo. E que é um projeto do Kim Kataguiri, né? Está no Livro Amarelo também. Todas as pré-candidaturas ao governo dos estados vão falar sobre esse mesmo ponto, porque está ligado também à questão do fundo partidário. Hoje, o caminho do dinheiro precisa ser modificado, e a lei de responsabilidade gerencial vai modificar o caminho do dinheiro. A gente quer que o dinheiro público chegue na mão de quem executa o trabalho para cuidar da vida das pessoas, que são os prefeitos. Hoje os prefeitos, eles ficam o tempo todo procurando um caminho para recursos para poder fazer o seu trabalho, né? E por isso que está quase que essa dependência de alguns deputados e senadores pelas emendas que vêm pelos municípios, né? E a gente sabe essa dificuldade que tem.
E a lei de responsabilidade gerencial vai mudar o caminho desse recurso. Agora, não dá para a gente ficar com uma ilusão, imaginando que poderia se fundar o partido e fazer parte do pleito sem recurso. Então o partido teve que fazer esse passinho para trás, mas a ideia continua no coração e um compromisso assumido. Nós queremos sim acabar com o fundo partidário de dentro para fora. Porque senão tu concorre em desvantagem. Exatamente, que acontece, mas ainda acontece, porque, por exemplo, hoje o PL ele recebeu 880 milhões, enquanto o MBL recebeu 3 milhões no âmbito nacional. Né? E o que é curioso, né? 3 milhões, Partido Missão tem livro amarelo escrito, tem uma construção, tem um projeto. E qual é o projeto do PL? Qual é o projeto da família? A gente não sabe. Então, lamentável, né? Direita somos nós, André Luiz, Partido Missão, vamos para cima. Maravilha. Eu queria voltar um pouquinho. A gente, antes de começar o programa, estávamos conversando sobre o modo como o MBL se transformou num partido e você fez questão de separar os universos. O MBL é um movimento que tem um estilo mais combativo e a missão, eu chamo a missão porque eu aprendi com o Renan. A missão, perfeito. A missão tem um outro projeto de diálogo, de ampliar, de ser uma instituição partidária no sentido amplo da palavra. Mas, assim, o MBL sempre foi muito conhecido como um partido, como um movimento, quase uma seita recrutadora de perfis específicos, né? Vocês sempre tiveram muita preocupação, que, aliás, eu acho que isso é muito interessante na política brasileira, você construir quadros, você formar quadros, você investir muito nesses quadros. E, ao longo do tempo, o MBL passou por muitas polêmicas em função de escolhas de quadros que depois saíram atirando contra o movimento. Na questão partidária, como é que funciona isso? Vocês também têm uma política de recrutamento de quadros? Para entrar na missão precisa passar por algum tipo de perfil específico? O que vocês pensam para poder manter a unidade partidária, levando em conta a força que o Livro Amarelo tem como mandamento propositivo de vocês? Eu vou responder a sua pergunta, Elija, de trás para frente. Primeiro eu vou falar do como é feito os quadros do Partido Missão. O Partido Missão tem uma academia chamada Academia MBL e eu sou aluno dessa academia. Nós treinamos os nossos quadros. E dentro do Partido Missão, o MBL tem uma outra função. O MBL, ele funciona... Eu vou contar uma historinha, fica mais fácil para todo mundo que está nos ouvindo entender. É como se fosse uma torcida, né? Vamos pegar a torcida do Corinthians. Esse tem até um mantra, né? Jogai por nós. Aquela torcida que balança o estádio, que põe um time para funcionar. E quando o time não joga bem, o que ela faz? Ela pressiona. Ela põe pressão nos diretores, põe pressão nos jogadores e faz o time jogar. O Partido Missão vai funcionar do mesmo jeito e já funciona do mesmo jeito. O MBL é uma base, muitas vezes assim, draconiana mesmo, deselegante muitas vezes, mas mantém os nossos políticos no eixo. A chance de acontecer um Josimar Maranhãozinho dentro do Partido Missão é zero. Zero. Porque não tem chance. No primeiro erro do Josimar Maranhãozinho, se ele tivesse uma base do partido dele, se o PL tivesse uma base como existe o Partido Missão, ele estaria fora há muito tempo. Porque os engraçadinhos que tentaram fazer bagunça dentro do Partido Missão foram expulsos. Como com o Stenaro, que a gente estava conversando agora há pouco. Pessoas que fazem mal feito, não dá tempo de se crescer dentro do Partido Missão. Vacilou, errou, está sendo expulso por essa base draconiana, que irrita mesmo, que pega no pé, que está o tempo todo nas redes e vai estar aqui nos nossos comentários comentando sobre tudo que está fazendo aqui. Lá em São Paulo, acompanhando passo a passo do que eu faço, eu olho para o lado, a turma está vendo o que eu estou fazendo. E eu acho isso maravilhoso. Porque é essa base construída pelo Partido Missão, é essa base do MBL que vai fazer com que os nossos políticos se mantenham na linha e a gente vai conseguir colocar em prática o Livro Amarelo sem que pessoas que chegaram a quadros de liderança do nosso partido fiquem emocionados. Se ele ficar emocionado, ele vai ter que ir para um outro grupo, como é o caso do Pavanato lá em São Paulo, né? Não quer seguir as regras do Partido Missão? Não quer entender que o projeto é maior do que ele? Então vai para o bolsonarismo. E o que é curioso, né? Quem sai do Partido Missão acaba sempre indo para o bolsonarismo, né? Lamentável, né? Mas a gente vai mostrar na prática o lado bom do partido, do movimento MBL. Porque as pessoas acabam achando que aquilo ali é tudo e não resume tudo aquilo ali. Muitas vezes aqueles cortes criou também uma base que vai fazer com que os políticos continuem no eixo. E o Partido Missão ele vai se movimentar com base em um grupo que vai fazer esse grupo jogar direito. Tá bom, não é uma seita não, né? Não. É um partido político, tem certeza, né? Não é uma seita. Mas eu entendo você, às vezes é assustador, né? É assustador. Sim. Mas o Pavanato saiu do Missão? Saiu. Muitos vêm saindo, né? E a gente acha isso fantástico. Que coisa boa, excelente. É bom demais.
Porque ó, que bom pra missão. a gente gosta muito daquele entendimento, né? Do livro Antifrágil, né, de Taleb, quando fala que as nossas dificuldades, os rompimentos, as fraturas, elas constroem uma maior sintonia, né? Então, quando essas pessoas vão saindo do Partido Missão, o Partido Missão vai ficando cada vez mais estruturado. E isso é fantástico. Como eu falei, dentro de todos os partidos que existem, qual que tem essa filosofia? Qual partido que é controlado? Será que se aqui Beto Castro, vereador da cidade de São Luís, que está aí com uma denúncia nas costas dele do GAECO, que ele sumiu aí com 9,6 milhões que mandou para um colégio lá na cidade operária, será que se ele fosse do Partido Missão, ele teria dado a possibilidade ainda dele ser o presidente da Câmara Municipal da nossa capital? Ele ainda tem coragem de estar lutando para ser presidente da Câmara. Se ele fosse do Partido Missão, a base do Partido Missão, o MBL, já tinha pegado no pé dele para ele ser expulso do partido. E eu acho que todo partido tinha que ser assim. Todo partido precisava, de fato, ter uma base atuante, que faz com que o político se comporte. E a gente sabe que o político, ele respeita a pressão popular, respeita a internet, respeita a pressão que ele recebe do seu povo quando ele sai na rua, né? Então, a gente está muito animado e eu quero convidar você a entender o que é o Partido Missão, filie seu Partido Missão, e entenda que nós estamos construindo algo realmente grande. André, o Renan teve aqui há pouco tempo, né? Sim. Que é o pré-candidato a presidente. E aí ele passou aqui, teve uma série de polêmicas, teve a questão com a Ingrid, teve também uma passagem dele lá no Coroadinho. Como é que tu avalia essa passagem dele aqui e essa confusãozinha que teve com a Ingrid? Confusãozinha. Ó, cafeteira, eu acho que a gente está diante de uma janela de oportunidade assim fantástica, porque há muitos anos que a gente vive numa política que a gente finge que não vê o que está acontecendo. Essa é a verdade. A gente se acostumou a comentar muito conjecturas políticas, indicações, e não comentar o fato da política. E o Partido Missão vem comentar fatos. O Partido Missão vem falar o que está acontecendo. E vocês vão ter que se acostumar a falar sobre isso que o Renan vem falando. Ele vai provocar também vocês, que estão cobrindo a reportagem, começar a cobrar esses políticos com as pautas do Partido Missão. Isso é interessante. Quando o Renan vem para cá e fala da Ingrid, ele coloca uma linha assim, ó. Ele traça uma linha. Fala assim, vocês querem mesmo que uma mulher que tem um comportamento desse seja uma referência para nossa nação? Porque uma deputada federal, ela é uma referência. E eu não quero ela como referência. Mas o corrupto da história aí, no caso, é o marido, o ex-marido dela. Eu tô te perguntando isso porque vocês focaram muito na Ingrid. Não entendo. E a Ingrid faz conteúdo adulto e conteúdo de gosto duvidoso na internet. Mas a missão, que é muito ciosa dessa questão da corrupção, não devia focar no marido dela. Eu vejo, assim, inclusive o Renan, quando fala no marido da Ingrid. Quer dizer, ele não é o protagonista da denúncia, a protagonista é ela. Eu estou falando isso porque a MBL, você fala das pessoas que saíram do MBL, que foram expulsos do MBL, mas, por exemplo, Arthur Duval, com aquela história das ucranianas, continua no partido, até porque ele é fundador, ele é um nome muito importante do partido. O Renan também, o Renan tem um vídeo muito polêmico dele, falando de uma colega e sugerindo violência sexual, né? O Renan também tem denúncias em relação a isso, em relação às mulheres. E a mesma coisa acontece com o vereador Guto Zacarias, que é, por sinal, um vereador muito atuante em São Paulo. Então, eu estou perguntando isso na condição de mulher, porque será que talvez o partido não devesse focar nas pautas de costume, mas também relativizar um pouco isso? Porque vocês transformaram a Ingrid no grande alvo de vocês, mas, na verdade, o corrupto da história, quem tem um histórico de corrupção, é o marido dela, né? A denúncia, quando o Renan veio para cá, primeiro foi em cima dele, de fato. Foi em cima do desvio lá. Sim, que é o que interessa para nós, né? O problema é que a internet ela acaba dando ar ao que gera mais hype. Isso que foi acontecendo. Mas o Renan, a primeira denúncia foi em cima do desvio da cidade de Arari. Agora, também o que aconteceu é que teve uma mudança de lá para cá, que foi o fato dela se colocar na possibilidade de ser uma deputada federal do nosso estado. Então, olha que interessante. O Renan veio pautar a questão do desvio em Arari. Tem que lembrar dos primeiros vídeos que o Renan veio fazer no nosso estado. Ela depois colocou numa posição que ela não deveria estar. Essa é a verdade do nosso ponto de vista. E você que é uma mãe de família, que entende o que é uma vida em sociedade, sabe que a Ingrid não pode ser uma referência para nossa cidade.
ela tem que ser respeitada, tem que ser entender que as pessoas têm as suas escolhas e elas vão arcar com a consequência disso. Agora, colocar ela numa posição de liderança, de qualquer coisa no sentido de virar uma referência na nossa sociedade, nós, do Partido Missão, também temos o direito de falar que isso não é bom. Eu prefiro muito mais que mulheres que não têm essa prática sejam alçadas a esse cargo de liderança no nosso Estado. Então, esse é o primeiro ponto. O jogo virou porque ela também se colocou numa posição que vai vir ataques, isso é normal. E o que é lamentável, né? A foto dela continua nesse mesmo perfil de expor o corpo dela. Então, qual que é a pauta dela para o nosso Estado? Ela está preocupada, de fato, em desenvolver Arari? Fazer com que desvios, como aconteceu na gestão do marido dela, não aconteçam mais naquele município? Essa que é a questão. E a gente lamenta também, até o fato do Pablo Marçal estar apoiando ela também, né? É lamentável, né? Mesmo partido. Mesmo partido, então é lamentável. Agora eu quero pegar ponto a ponto os seus questionamentos, de que eu acho importante, para dar oportunidade para a gente poder esclarecer ponto a ponto, né? A ideia é essa. Nenhum desses pontos, de fato, virou uma denúncia ou algo que possa gerar qualquer tipo de condenação. Primeiro, o áudio do Arthur Duval foi um áudio ruim, e ele mesmo já falou que foi um áudio... Gerou a cassação de mandato dele, né? Que também eu não concordo, porque teve coisas muito piores. Teve um deputado lá que apalpou, de fato, uma parlamentar e não foi expulso. Então vamos lá, né? Eles usaram isso aí como um subterfúgio para poder caçar o mandato do rapaz. Esse não é o caso. Mas o fato é que, de fato, o áudio foi um áudio deselegante, infeliz, e ele já se retratou contra isso. Quanto a Guto Zacarias, mais uma vez eu falo sobre o livro Antifrágil, tá leve. É fantástico. Acredita que é fantástico? Porque ele pode falar para as pessoas que às vezes estão hoje, você hoje que está aí com seu filho, que você engravidou sua namorada, você pode estar hoje preocupado querendo fazer um aborto. Mas essa discussão está na mesa por causa do Partido Missão. Ele também ficou assustado, como um jovem, como qualquer um. E ficou conversando com a namorada dele de possibilidades ruins e que ele se arrependeu. E graças a Deus ele foi guiado por Deus para não fazer aquela tragédia, porque hoje ele cuida da família dele. Ele cuida dessa filha que nasceu. Então foi dada a oportunidade para ele poder colocar isso em claro e ele vai continuar sendo exemplo para muitos jovens negros da periferia. Porque ele errou, mas foi humilde para poder me falar aqui, ó, eu errei, não estava com a minha cabeça no lugar correto, assustado, como todo mundo fica na cidade. Isso é normal, isso é natural, mas são referências como a do Guto que vai fazer com que você, que às vezes está passando por isso agora, segura sua onda, mano. Segura a peteca, calma aí. Deus vai dar graça de você poder cuidar da sua família, vai abençoar, vai dar condições e tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver. Agora, o áudio foi mandado, né? E ele passou por toda essa dificuldade, esse constrangimento. Né? Deus queira que até essa criança crescer e ficar de fato adulta, esse assunto pare de ser veiculado para cuidar daquela criança, né? Agora, a outra pauta sobre o Renan Santos, essa é uma coisa importante porque também traz para discussão essa questão da política de estupro, né? Mas a moça que estava da brincadeira não ofereceu nenhuma denúncia. A gente falou que foi uma brincadeira de mau gosto. Uma brincadeira de homens bêbados na porta de bar. Hoje não pode ser, de mais de 10, 15 anos atrás, não pode ser colocado como algo que pode colocar qualquer tipo de mancha no Renan Santos. A denúncia que a ex-namorada dele fez também não... Então, a denúncia é interessante que ele respondeu recentemente novamente sobre isso, porque ela fez uma denúncia e ela foi retirar a denúncia falando que os parentes que colocaram pressão nela para ela fazer essa denúncia. E a denúncia hoje não existe mais, foi retirada. E a luta do Renan para que esse assunto não seja vinculado nas redes é porque, de fato, isso não existe mais. Não existe mais. E, para concluir, para a gente poder ir para a próxima pergunta, eu acho muito bom a gente falar sobre essas coisas, sabe por quê, Lídia? Porque por mais que a gente está falando sobre essas três figuras importantíssimas no Partido Missão, a gente não está falando de desvio de dinheiro público, a gente não está falando de roubalheira, a gente não está falando de mal feito, a gente está falando de erros pessoais que acabam refletindo na vida de uma figura pública. Mas compara essa atitude com, por exemplo, a gente está falando do Renan Santos, né? Com Flávio Rachadinha lá desviando dinheiro na Alerj. Compara isso aí com o Mensalão, com o Lula, descondenado. É a verdade. Ele não foi absolvido, ele foi descondenado. Então, quer colocar na comparação, na balança, um presidenciável que foi descondenado, um outro que está envolvido na rachadinha e só não entrou porque o pai dele entregou a Lava Jato para salvar o filho dele. Com uma brincadeira sem graça de um cara bêbado falando que vai estrupar e a menina não denunciou nada, por favor, né? André,
o Renan, quando veio aqui, a gente está falando porque, como ele é o presidenciável, ele é Sim. que leva as pautas, né, a nível nacional. E existe uma crítica muito grande ao Pacto Federativo. Uhum. Então, o Renan veio aqui eu acho que a missão tem pensa numa repactuação entre União, Estados e municípios. Sim. Eu queria te ouvir sobre isso, porque assim, ele fala sobre fusão de municípios, extinção de municípios. Na tese, interessante, é uma questão que deve ser analisada, e eu particularmente acho que alguns municípios não deveriam ter sido criados. Sim. Porque não faz sentido. Criou-se mais gastos, né, com uma nova estrutura num município que vive basicamente de repasse, né, de fundo municipal, de FPM. E assim, o bolo não mudou. Uhum. O bolo é o mesmo tamanho. Só as fatias que mudaram. Né? Foi mais fatiado. Mas assim, uma coisa é a ideia, é a proposta. A outra é a execução. Isso não pode soar como uma proposta fantasiosa, porque para fazer isso, tu teria que... Primeira coisa, eu acho que convocar uma nova constituinte. Como é que tu pode... Como é que tu comenta sobre isso pra gente? O que tu pode falar sobre isso para nós? Ô, Cafeteira, não é fantasiosa porque ela tem um planejamento com começo, meio e fim para acontecer. A fusão de municípios ela vai acontecer lá no final. Exemplo, se a prefeitura não perseguir fazer aquela cidade de fato virar uma cidade, ela pode vir a se fundir com a vizinha que está fazendo de fato aquela cidade virar uma cidade. Uma cidade só é uma cidade quando ela é emancipada economicamente. Cidade vem de polis. Polis é uma cidade emancipada, que não depende de outras. Não pode acontecer essa multiplicação de municípios, como aconteceu nesses últimos anos, fazendo com que esses municípios não lutem para ele se desenvolver, para ele andar com as próprias pernas. Então, essa repactuação que o Renan Santos propõe, ela tem um eixo principal que tá no nosso livro amarelo, vai ser pauta dos nossos projetos, que é a interiorização da atividade econômica. Nós queremos enriquecer todos os nossos municípios. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo não é fusão. Fusão é consequência para quem não quiser enriquecer. Nós não vamos aceitar que os municípios fiquem parados, dependentes do fundo de participação dos municípios, sem olhar a sua própria potencialidade. E, ao mesmo tempo, nós não vamos ficar lutando contra as riquezas dos municípios. Eu gosto de colocar coisas com clareza. Exemplo, Centro Novo do Guilherme tem uma riqueza embaixo daquele solo com ouro. Nós precisamos lutar para regularizar. Minas Gerais lá está pau quebrando, lá minerando tudo e enriquecendo. Por que a gente aqui no Maranhão não pode? Quem foi que colocou essa trava? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar essa... Quem foi que colocou que o Maranhão não pode explorar? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos acabar com essas leis que falou que o Maranhão não pode. Nós vamos colocar um monte de gente lá na AMN para liberar as licenças para aquela população que mora lá em Centro Novo do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, e desenvolver aquele município, para que aquele município não seja fundido aos outros. Essa que é a pauta do Partido Missão. Interiorização da atividade econômica, olhando a potencialidade de cada município. Já pensou, Cafeteira? Os nossos 217 municípios, todos lutando pelo desenvolvimento, nós não vamos precisar de dinheiro que venha de Brasília. Nós vamos enriquecer o nosso povo quando a gente começar a olhar o que a gente tem aqui, ó, e é olhar a nossa possibilidade. Né? Depois dos casos lá do escândalo de Tândalo 2, né, de Turilândia, eu venho me debruçando muito sobre Turilândia, né? Então, lá é um município que pode aumentar muito a sua economia por meio da farinha, né? Por meio do peixe, que pode ser desenvolvido um programa ali, um trabalho, uma política pública para fazer aquela região da Beira-Rio virar um ponto turístico. E eu quero colocar um sonho no seu coração, você que é de Turilândia. Dá uma pesquisada aí na internet, na cidade de Piracicaba, em São Paulo. Lá na Beira-Rio tem um bar, vários bares assim, vendendo peixe. Já virou uma tradição. As pessoas saem da capital paulista de manhã, vão para lá só para almoçar e voltam no fim da tarde para sua casa. Por que São Luís não tem esse hábito? Porque a gente não tem estradas que levam para Turilândia, não tem uma ponte ainda que ainda depende da balsa, é um atraso violento. E Turilândia não tem nada que atraia o povo de São Luís. E é pertinho. Então eu preciso olhar a Turilândia e falar assim, como eu posso fazer Turilândia dar certo? Para ela movimentar a economia dela, para não depender do fundo de participação do município e fazer com que esse pacto federativo não seja tão pesado para quem está no sul, mas também para quem está aqui em São Luís. Porque eu não gosto... O Renan fala isso daí e eu entendo o que ele está falando.
Porque, de fato, a maioria dos recursos vem de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina. Só que aqui, dos nossos 217 municípios, 82% são dependentes do fundo de participação. São estados, são municípios que não conseguem se sustentar. Mas os outros 18% se sustentam. A gente está falando de São Luís, a gente está falando de Imperatriz, de Balsas. Né? Então, esses municípios também não conseguem ver o retorno dos seus impostos. Eles são municípios que trabalham, produzem, e o recurso vai para Brasília e volta para esses outros municípios vizinhos. Então, eu preciso fazer esses municípios vizinhos que recebem começar a produzir, para que eles não dependam de Brasília. E se eles não perseguirem o crescimento, se o prefeito, que me ouve aqui, se o prefeito não perseguir o crescimento, a fusão de municípios ela é a consequência de um erro, de uma decisão. Porque tá na mão dos prefeitos essa decisão. Ele pode ficar o tempo todo lutando para pegar uma emenda, né? Como era o caso lá do prefeito de Turilândia, esse escândalo do sumiço de 56 milhões lá. Quem sabe que um dos deputados que mandaram recurso para lá foi o Pedro Lucas Fernandes, que mandou mais de 9 milhões para aquela cidade. E ele não fala nada sobre isso, ninguém aparece, mas foi ele que mandou dinheiro para lá. Ele não vai falar nada sobre isso? Sumiu o dinheiro, não tem nada a ver com isso? Tu tocaste num assunto importante. Olha que interessante, só deixa eu fazer uma conclusão para você ver que interessante. O Kim Kataguiri lá em São Paulo lá mandou 1,5 milhão para a prefeitura de Osasco, 1,5 milhão. O dinheiro não foi aplicado, o que o Kim fez? Ele foi lá e fez uma denúncia. O Kim fez uma denúncia. Já pensou se Pedro Lucas Fernandes fizesse a mesma coisa? Ô, Paulo Crió, cadê o dinheiro que estava aqui? Mas isso aqui é brincadeira, mas nós vamos acabar com isso aqui. Partido Missão, vamos para cima. Então, vamos acabar com isso. Isso envolve muito a questão do pacto federativo, que é muito forte na nossa Constituição. O Rogério perguntou para você em relação à Constituição. Preciso mexer bastante na Constituição para poder transformar em realidade a proposta que você está fazendo. Vamos supor que o Renan Santos se eleja presidente da República. A gente vai ter um Congresso que não vai ser todo eleito pelo Partido Missão. Imagino eu. Acho até que o Centrão novamente será a maioria nas próximas eleições. Como é que vocês vão fazer isso do ponto de vista prático, no momento em que você mesmo falou de emendas? O Poder Legislativo hoje tem um poder financeiro gigantesco, continuará tendo nos próximos anos. Do ponto de vista prático, como mexe na Constituição, como convence o Congresso a mudar isso e a executar esse projeto de vocês, inclusive é a longo prazo, que você está dizendo que a fusão, a extinção de municípios não vai acontecer no primeiro momento. Ela vai ser depois que você estabelecer um plano de desenvolvimento econômico das cidades. Então, eu queria mesmo saber na prática, porque eu estou te perguntando isso porque eu já entrevistei milhões de políticos que falaram a mesma coisa que você está falando para a gente aqui. Tem um amigo que é secretário de Indústria e Comércio. Quando ele foi assumir o governo, foi a primeira pessoa que entrevistei ele, me falou exatamente as coisas que você está falando em relação a cadeias produtivas, potencialidade dos municípios. E aí, já tem 12 anos que isso aconteceu e a gente não conseguiu desenvolver, porque a nossa estrutura política e legislativa ela é muito rígida. Então, eu queria, qual é, na prática, como a missão vai transformar isso executável nos próximos 4 anos. Só para complementar, porque salvo engano, esse mesmo projeto foi proposto na época pelo Paulo Guedes. Né? Na época do Bolsonaro, não conseguiu avançar por causa de questões políticas. Né? Não havia um interesse dos congressistas de aprovar uma lei nesse sentido. Eu acho importante isso, mas essa oportunidade de poder explicar, porque o Partido Missão tem um planejamento com começo, meio e fim, e tudo foi pensado, inclusive essa dificuldade. Diferente dos partidos que nos sucederam até agora, a gente não está querendo fazer uma coalizão de governança. Quem disse que o Partido Missão quer coligação? Quem disse que o Partido Missão está atrás de conciliação? A gente não está atrás disso daí, não. Aí governa como? Colocando em prática o projeto. A gente vai colocar com clareza que o grupo vai ser construído para a execução de cada projeto. Eu não preciso ter maioria o tempo todo. Eu preciso ter maioria para aprovar os meus projetos. O Kim acabou de aprovar uma PEC na CCJ de redução do IPVA com um deputado da Câmara. Porque ele conseguiu juntar pessoas em volta de um projeto. Outros projetos perdem, outros projetos ganham, isso é normal. Mas a gente precisa parar com essa ideia de governabilidade. Porque em troca da governabilidade, o Lula está entregando tudo para o Centrão, está entregando tudo para os deputados. Vai ficar assim até quando? Eu preciso ter uma governabilidade o tempo todo ou eu preciso que meus projetos sejam aprovados? O Partido Missão vai colocar com clareza um jeito para aprovar cada projeto. E eu digo que vai dar certo porque a gente não vai começar com a fusão de municípios, como eu falei. A primeira coisa que vai ser feita dia 5 de janeiro, quando o Renan Santos subir a rampa do Palácio, será a pauta de segurança pública ao Prendeu Matou, que é a pauta nacional. 82% da nossa população está sendo discutido hoje por um deputado do Maranhão,
Aloysio Mendes, lá na Câmara, lá no Congresso Nacional, a redução da maioridade penal. É uma pauta do momento. Acabou de ter a redução, o aumento das penas para furto, para receptação. Então, a população quer a diminuição do crime organizado, a população quer ver criminosos presos de fato. Então, essa pauta o Partido Missão vai aprovar com facilidade. Você entende o que a gente está falando? A gente não vai criar uma base para estar o tempo todo assim, eu tenho que estar sustentando esse deputado para ele me apoiar. Não, é um projeto. Aí, se eu apresento o projeto, por exemplo, passou, prendeu, matou, o governo vai crescer, o Partido Missão vai ficar maior. Entregou, construiu, liberou a nossa população, que hoje 30% vive preso pelo crime organizado nas periferias. Uma das maiores populações carcerárias do planeta. Lamentável, né? Isso é assustador. Então, a gente tem essa pauta de desfavelização, vamos transformar as pautas de cidades, né? Ministério das Cidades vai ser Ministério da Desfavelização. Agora, quem que vai tocar esse Ministério da Desfavelização? Eu não sei. Pode ser que seja você, da direita ou da esquerda. Para nós, o Partido Missão, pouco importa. A gente vai colocar a pauta aqui. A pauta que saiu vitoriosa das urnas é a pauta de desfavelização. Então, o Ministério das Cidades, a partir de agora, chama-se desfavelização. Desfavelização. 900 bilhões para acabar com todas as favelas do Brasil. Nós vamos lutar para fazer isso em 10 anos. Quem quer fazer essa pauta comigo? E aí vai começando a construir alianças em cima de projetos. Ô, Lígia, faz tempo que a gente não tem isso. Não existe o que a gente está fazendo aqui. É por isso que o Partido Missão está crescendo e é inevitável o que a gente está fazendo aqui, porque não existe. Os nossos partidos eles estão dividindo os espólios dessa guerra já. Os meus concorrentes nessa pré-campanha estão dividindo já as secretarias. Quem vai ficar com quem vai ganhar quem vai empregar quem. A nossa pauta aqui é a redução de 25% dos cargos comissionados no nosso estado. Tá saindo essa semana, daqui a pouquinho, o nosso projeto de reajuste fiscal e administrativo do nosso estado. A gente vai protocolar na Assembleia Legislativa, porque o nosso planejamento é, após dia 4 de outubro, eu saindo vitorioso das urnas, lutar já na nossa Câmara aqui para que essa pauta seja aprovada, para quando eu assumir lá dia 5 de janeiro, a gente já entrar com recurso para poder o governo trabalhar. Eu quero acabar com um monte de coisa no nosso estado. Então a gente não vai ficar lutando para ter uma base o tempo todo, a gente vai lutar para fazer uma base de cada vez em cima de cada projeto. Esse é o planejamento do Partido Missão. Então o que vai acontecer? É uma escadinha. A pauta de segurança pública, ela é a pauta nacional. É muito difícil um deputado querer se opor. Aí depois vai vir a de desenvolvimento econômico, que todo mundo quer que os municípios deem certo. Aí sabe o que vai acontecer, Lígia? Daqui a 2 anos tem a eleições municipais, e aí você vai ver o Partido Missão explodir. Tá assustado com o partido? Você tá assustado com o que o Partido Missão tá fazendo? Você vai ver quando chegar as eleições municipais, porque os prefeitos também estão cansados de ficar o tempo todo correndo para Brasília, naquela marcha dos prefeitos, atrás de deputado, que, como dizem as denúncias de Josimar Manãozinho, condenado no STF, dá lá 1 milhão e quer 250 mil de volta, tá bom? Essa é a verdade. O André Luiz está usando o teu programa para fazer um monte de corte. Mas é verdade. Tô falando alguma mentira? Com a câmera tô falando alguma mentira? Eles vão lá, dar a emenda e o prefeito fica refém disso. Então a lei de responsabilidade gerencial vai fazer com que o prefeito tenha poder, recurso para ele poder trabalhar. E aí essa pauta vai ser aprovada também, porque o prefeito vai sair vitorioso, vai sair com poder para poder ser o executivo. E aí vai chegando o poder para fazer a fusão de municípios lá no final, daqui a 4 anos, que a gente vai colocar em prática. Tá, você deu o exemplo da maioridade penal e falou que o partido está pouco se lixando para a governabilidade. Então, o que eu entendi disso é que, na verdade, vocês querem fazer um pacto com a opinião pública. São as pautas que a opinião pública... Eu amo plebiscito. Perfeito. Plebiscito é muito bom. Mas aí você está dizendo que quando você se eleger, você vai, de cara, cortar 25% dos 25% comissionados? Dos comissionados. Você sabe que o Maranhão é um estado muito dependente do funcionalismo público, né? A tese de vocês é correta, eu concordo. O estado precisa industrializar. Então, mas hoje a gente vive num estado que é muito dependente da máquina pública, muito dependente dos servidores públicos para funcionar. Aqui em São Luís, depois do dia 10, não tem mais dinheiro circulando na cidade, porque o servidor público recebe no final do mês, início do mês, gasta toda a economia, vai para o beleléu, depois de 5 dias. Mas aí você vai cortar 25% de cara dos servidores públicos. Será que você vai ter apoio da sociedade para fazer isso? Olha que interessante. Eu não só teria apoio... Que eu concordo, tá? Eu acho que há um excesso de comissionados, mas eu sou a exceção, eu sou a bolha... Não, mas quando a gente começar... a exceção. Mas quando a gente começar a falar com as pessoas, elas vão entender que nós temos um plano, a gente não vai cortar por cortar, a gente quer que sobre dinheiro no estado para investimento. O nosso estado virou um pagador de contas com o dinheiro que vem de outros estados. Essa é a verdade. A gente precisa economizar para ter dinheiro para investir, para fazer dar certo. Então, vamos por partes, para você ver como que o partido vai fazer isso. Por exemplo, quando a gente fala assim,
vai cortar, mas as pessoas dependem do governo. Tá bom. Por quê? Quando foi que a gente se acostumou com isso? As pessoas só querem muito atacar o Bolsa Família, mas eu não ataco o Bolsa Família, porque eu entendo que ele colocou a comida na mesa de pessoas que estavam passando fome. Porém, está acontecendo uma distorção. E essa distorção não é só quem recebe Bolsa Família, é também com o empresariado que acha que depende do governo. E eu vou fazer essa leitura para você entender que eu estou falando de todo mundo. Não vou bater só em quem está recebendo Bolsa Família, não. Vamos com calma. Quem recebeu Bolsa Família até hoje, lembre-se, você está recebendo uma assistência para você sair do sufoco. Quem disse que isso é um direito? As pessoas estão achando que isso é um direito. Não, eu tenho o direito do Bolsa Família, por isso eu não preciso mais trabalhar, eu vou fazer um bico para mim não perder meu Bolsa Família. O Bolsa Família tem que ser algo que você pega como se fosse uma cesta básica na igreja. Eu sou de uma família pobre, eu lembro, minha mãe pegava a cesta básica na Capela São Pedro de São Paulo e eu ia buscar. Tá bom? Então, eu não sou um playboy que tá chegando aqui agora não, eu vim da periferia de São Paulo. Eu ia com a minha mãe buscar lá, minha pretinha tá aqui pro casamento da minha filha. Minha mãe sabe o que eu tô falando, que é verdade. Nós íamos buscar a cesta básica na nossa igreja e minha mãe lutava. E eu lembro quando minha mãe chegou no mês seguinte que não precisou, minha mãe falou assim, eu falei pra ela, mãe, vamos buscar a cesta? Ela falou assim, não, Dezinho, nesse mês não precisa não, graças a Deus abençoe, minha mãe é costureira. Então esse tem que ser o pensamento de quem tá no Bolsa Família. É uma assistência pra você dar seus pulos e melhorar. Do mesmo jeito... Tem que ter uma porta de saída. A porta de saída é o trabalho, cafeteiro. A porta de saída é o trabalho. Mas muitas pessoas hoje não estão querendo trabalhar. Isso é um dado, isso é um fato. Não estão querendo trabalhar. É um dado da onde? É um dado da realidade. As pessoas estão curtindo ganhar R$600. Elas estão fazendo uma conta básica. Você que está aí, coloca nos comentários, você vai concordar com o que eu estou falando. Você chega em qualquer empresa, e pergunta se ele está tendo facilidade para contratar. Ele vai falar as dificuldades que tem. Porque muitas pessoas fazem essa conta. Eu ganho R$600 Bolsa Família, eu não quero ser registrado para não perder meu benefício. Eu preciso de um bico ou outro para me completar minha renda, eu chego a R$2.000. Por que eu vou trabalhar numa empresa para ganhar R$2.300, R$2.200? E eu nem quero entrar nessa pauta. Porque nós, do Partido Missão, a gente quer emprego da indústria. Porque eu quero de verdade que as pessoas ganhem mais de R$4.000 para parar de votar no PT. Que foi o Lula que falou isso, né? Quem ganha mais de R$4.000 para de votar no PT. Então a nossa luta é para que todo mundo ganhe mais de 4 mil. Eu quero empregos da indústria aqui no Maranhão. Essa é a nossa luta. Por isso que eu estou lutando lá com a ilha de Tauamirim para construir o nosso quarto porto CPM. É minha luta. Essa é a minha luta. Eu quero desenvolver o nosso estado. Eu não estou brincando aqui. Eu estou falando sério. E eu não estou esperando virar governador para fazer isso. Os meus concorrentes nessa pré-campanha nunca foram lá, nem sabem onde é a ilha de Tauamirim. Eu sei. Eu fui lá, peguei o barco e fui lá com as pessoas lá. Que não querem a Resex, elas querem desenvolvimento. Quem vai fazer a ponte é a iniciativa privada. 6 mil postos de emprego, empregos da indústria. Essas pessoas, se dedicarem, se empenharem e estudarem no Senai, que vai preparar, vão assumir essas vagas, como é na IPASA, lá em Balsas, que quem está trabalhando lá foi treinado pelo Senai, pelo Senac. Eu não quero que o maranhense fique olhando as pessoas de São Paulo virem preencher essas vagas. Eu quero que o maranhense acesse essas vagas. Eu quero que ele ganhe mais de 4 mil para ele olhar o Bolsa Família e falar assim, eu não quero. Esse é o meu entendimento. Agora, quanto ao cargo comissionado, que tem muitas pessoas que dependem disso, porque estão na folha do funcionalismo público, eu quero falar para você que tá no trabalho, é legítimo, não é nem que está dependente, essa palavra não cabe para você, você é um trabalhador. Mas quem disse que o governo é lugar para você enriquecer? O lugar para você enriquecer é na iniciativa privada. O funcionalismo público é entrega. Nós precisamos despertar de volta o vocacionado para o trabalho público. O trabalho público tem que ser uma missão. Quem quer enriquecer tem que ir para a iniciativa privada, tem que trabalhar, tem que abrir uma padaria, tem que correr os riscos, tem que abrir uma lanchonete, um mercado, tem que criar uma indústria, tem que trabalhar, produzir. Tá vendo as nossas estradas trazendo grão lá de Balsas? Você pode ser a pessoa que vai criar uma indústria, que vai pegar esse grão e transformar em biodiesel, biomassa. Corra, faça o seu investimento, crie grupos de investimento, junte pessoas e industrialize o nosso estado. Tá vendo a Nelinha do Babaçu? Ela conseguiu com o Babaçu, com aquele material que tem em todo o nosso estado. Por que você não está produzindo alguma coisa? Então o nosso partido vai se posicionar ao lado de quem trabalha e produz, e a gente vai bater não só em quem está dependendo do Bolsa Família acomodado, mas também em grandes empresários que se acomodaram com ajudas do governo. E para concluir, que eu falo bastante, eu quero deixar bem claro, porque o Partido Missão, ele põe o dedo na ferida. Um dos primeiros que a gente vai pegar para resolver é o do Grupo Mateus. Atenção, Wilson Mateus. Quando eu for governador desse estado aqui, eu vou rever todas as suas contas. Se você não entregar políticas públicas que beneficiem as pessoas, você não tem direito a recurso. Por que o governo está hoje entregando recursos para empresários que não estão devolvendo nada para a população? Porque a gente vai no Mercado Mateus, está sendo treinado lá aqueles totens para tirar cada vez mais as pessoas daquela função. Em troca de que o governo está subsidiando uma atividade econômica? Se sua atividade econômica não dá lucro, você tem que fechar o seu negócio.
crie um novo negócio. Seja inteligente, coloque tecnologia, invista em outras coisas, pense o que está acontecendo no nosso estado, crie uma indústria de transformação, pegue agora que está vindo o cabo de fibra ótica para o nosso estado, crie uma indústria de tecnologia, quebra a sua cabeça. Mas não fique tendo o seu negócio baseado em dinheiro do governo. Os grandes empresários do nosso estado também estão do mesmo jeito. Eles falam da turma do Bolsa Família, mas eles estão lá também dependendo de subsídios, de refinanciamento de suas dívidas, sem fazer a parte deles, para que o negócio deles não seja dependente do governo. Então, é pau para todo mundo. Tomara que o Grupo Mateus sobreviva até lá para tu poder combatê-los, porque anda de mal a pior. Desde que fez o IPO, todo mês tá indo ladeira abaixo o Grupo Mateus. As ações nunca tiveram tão baixas. Tão baixas. Isso aí é um erro de leitura comercial. Eu sou empresário, para mim, ali foi só um erro de estratégia, porque ele está percebendo a questão do Ozempic aí diminuindo o consumo de alimentos, muita coisa. E eles estão migrando, inclusive, para o setor farmacêutico. Pô, demorou um pouquinho para fazer isso, né? Tá vendo aí a Dinamarca lá estourando, vendendo Ozempic, todo mundo querendo ser magro, ele querendo vender arroz para todo mundo? Tá errado o jogador, não tem jeito. André, a missão é contra ou a favor das emendas parlamentares? A gente é totalmente contra, eu queria acabar com isso aí tudinho, zero. Quem disse que deputado ou senador tem que ter dinheiro, eles têm que legislar, mano. Os nossos senadores aqui no Maranhão, tá outro dia aí o Everton Rocha, né? Primeiro a ser citado na CPI do INSS, vice-líder do governo Lula, do PDT do Maranhão. Ele não gosta de falar que ele foi o primeiro a ser citado na CPI do INSS, né? Mas ele foi. Tá lá. Mas você acha justo que o executivo seja imperial e tenha poder absoluto sobre a forma como se investe? Porque, assim, eu concordo que há um absurdo de emendas parlamentares, é uma loucura o que está acontecendo no Brasil hoje. Mas, assim, não é justo que o parlamentar que vem da base, que foi eleito democraticamente, tenha também a possibilidade de destinar ainda que uma pequena parte do orçamento para algo que ele considere relevante. Quer dizer, acabar totalmente com as emendas parlamentares, você acha que melhora o Brasil, melhora quem está lá na ponta? Lídia, eu não queria que eles tivessem 10 centavos. Lígia, perdão. Eu não queria que eles tivessem 10 centavos, eu não queria que eles tivessem. Porque eles não foram eleitos para isso. Quem quer administrar dinheiro, seja um executivo. Eu não sou contra o Everton Rocha ser um prefeito. Eu sou contra ele ser um senador e querer ser um prefeito. É diferente. Nós do Partido Missão e o Renan Santos essa semana voltou a viralizar aqui no Maranhão falando que a pior coisa que tem no Maranhão é a nossa casta política, né? São parasitas do nosso estado. E essa é a verdade. A gente precisa olhar esses políticos que estão o tempo todo no noticiário policial e varrer eles do nosso pleito. A gente tem que olhar eles e falar, ó, eu não quero nenhum de vocês. Olhar todas as pessoas novas que estão vindo e dar espaço para quem está querendo fazer do jeito diferente. Porque não tem cabimento um senador da República como o Everton Rocha fazer um evento com 70 prefeitos embaixo do braço. Esses prefeitos estão lá atrás dele porque, lamentavelmente, os outros prefeitos dependem das emendas que vêm da mão dele. Então, qual que é a função do senador? Não era estar lá votando o impeachment dos ministros da STF? Ele não vota o impeachment dos ministros da STF. Nem ele, nem Elisiane Gama, nem Ana Paula Lobato. Nenhum deles votaram a favor do impeachment. Esse é o maior problema hoje do Brasil, é o impeachment dos ministros da STF. Dias Toffoli, você acha que o maior problema do Brasil hoje é o impeachment dos ministros da STF? Eu não gosto de falar que é o maior problema não, porque no Maranhão, para mim, o maior problema é a fome, né? Ah, tá. Mas no tocante deles, eu quero dizer, Sim. eu vou corrigir minha palavra, no Senado hoje, essa é a maior pauta. Uhum. Né? E é até uma dica para quem vai concorrer agora. Que é uma pauta do bolsonarismo também. Não só do bolsonarismo, é da nação. Tá errado, Lígia, não tem como. A gente tá vendo aqui 2 pesos e 2 medidas. A gente olhou o jeito da delação de Vorcaro, como ela está sendo conduzida na mão do Mendonça e como ela foi conduzida na mão do Alexandre de Moraes, por favor. Do Toffoli. Pô, lamentável demais. Então, a pauta do Senado é o impeachment dos ministros do STF, mas os nossos 3 senadores aqui não querem fazer. Você não pode dar chance desses caras voltar para lá. Nenhum dos 3 tem que ser reeleitos. Nenhum desses 3, esses 3 tem que... uma não vai dar para tirar, né? Que ela vai ficar mais 4 anos, né? Nem foi votada, né? Entre no lugar do Flávio Dino, ó, que coisa lamentável. Foi votada, né? tem o nome na urna e a foto na... Daquelas, né? Quando eu votei em Flávio Dino, eu vi lá, suplente. Só você que viu, porque você é inteligente. Aparece o nome do suplente. É, só você que viu. Fotinha menorzinha lá na urna. Pois é. Então, foi votado, então para deixar bem claro, para a próxima pergunta. Não, nós não queremos dinheiro na mão do Legislativo. O Legislativo tem que votar as leis e votar, colocar as coisas no lugar. Quem executa e cuida da vida das pessoas são os prefeitos. Porém, prefeito que me ouve, não fica achando que nós, o Partido de Missão, vai jogar dinheiro na sua mão para você fazer o que você quer, não. Viu? A gente vai colocar regras claras lá por meio da lei de responsabilidade inicial para você perseguir o crescimento. Se você pega um município com 10% de rede de saneamento básico,
Você precisa entregar depois de 4 anos pelo menos 20. Tem que ter índice para você perseguir. Se você perseguir e entregar mais números de vagas em creche, zerar a fila da saúde no seu município, aí você vai ter acesso a mais recursos para, de repente, fazer um show e ganhar mais popularidade. Mas fazer também, jogar na mão do prefeito, para o prefeito andar no shopping e falar que o limite dele tá pouco, como foi o caso de Paulo Curió, não é isso que a gente tá querendo, não. A gente vai dar poder pro legislativo e vocês vão ver o Partido Missão estourar daqui a 2 anos, quando for a eleição municipal. E aí a gente vai colocar poder pro executivo, porém, com regras bem claras para esse dinheiro ser sentido no município, na vida das pessoas, melhorando de fato a vida das pessoas. Esse é o nosso projeto. Acho legal porque uma coisa que eu sempre falo para Rogério Cafeteira é que as entrevistas que ele faz aqui são entrevistas geralmente político falando de política. Eu acho que você é a primeira entrevista que a gente fez com um pré-candidato a governador em que a gente falou majoritariamente de propostas. Não é da legal? Situação do Maranhão, do Brasil. Acho muito legal. Né? André, em outros segmentos daqui, do Maranhão, a gente já falou muito do Renan, né, e questões nacionais. Mas para cá, qual é o teu projeto, tua plataforma de governo? O que tu iria atacar primeiro? Quais os principais problemas, quais os problemas que tu acha que devem ser enfrentados inicialmente, prioritariamente? Prioritariamente, eu já comecei a fazer o nosso projeto de reajuste fiscal. A gente quer economizar, só no funcionalismo dos cargos comissionados, 25%, 10% no nosso pessoal e 15% no custeio. A gente quer reduzir o nosso custo, eliminar algumas secretarias. Uma secretaria que eu vou acabar na hora que eu chegar lá é de articulação política, que está na mão lá do Raimundo Cotrim, que está denunciada aí com o assassinato do Tech Office, vai ter que se virar com esse BO dele aí. Mas para que serve essa secretaria? Eu não vejo função nenhuma dela. Principalmente porque o Partido Missão não vai precisar ficar fazendo articulação nenhuma, é o livro amarelo. Acabou. E os deputados vão ler o livro amarelo? Ou leia, ou fica na oposição. Todo mundo tem direito de ficar na oposição. Deputados, já comece a comprar. São quantos fascículos do livro amarelo? O livro amarelo, 6 foram só para quem acreditou no projeto e investiu, Pronto. Né? Agora vai sair um compilado que vai ser um livro só, que a gente quer colocar ele com custo bem reduzido, para que toda a nação tenha acesso, né? Já oferece um desconto, você que é candidato a deputado estadual, já compre o seu livro amarelo, porque caso você for eleito, a Constituição Estadual vai ser revogada, e o livro amarelo vai ser o grande testamento da gestão pública do Maranhão. Eu gostaria, já. Vai dar um corte, né? Pegou agora. É assim, quem corta muito, ela acaba cortado, né? Mas eu acho fantástico, é liberdade, né, gente? Eu não levo a mão nada, não. Tá certo. Eu vou colocar um jeito para ficar cuidadoso, né? Existem as coisas do nosso estado, mas eu quero dizer que a gente vai ter uma direção, né? Por mais que existam coisas que o partido não vai conseguir mudar tudo, mas a principal direção vai ser o livro amarelo. E eu acho que os deputados têm que votar em volta do projeto que saiu vitorioso. A gente precisa acabar com essa luta no nosso país, de uma luta o tempo todo contra quem ganhou. Quem ganhou, quem saiu vitorioso, tem que conciliar, gente. A gente não aguenta mais isso aí, não. Se não gosta de Lula e Bolsonaro, o Partido Missão quer acabar com isso daí, mano. A gente bate todo mundo que a gente vê um corte geracional. A gente quer mudar o jeito de fazer política no país. E eu vejo, sim, pessoas da esquerda olhando a pauta de desfavelização e vindo pra cá. Eu vejo. Pessoas que entendem. E outra coisa, você que é da esquerda, você deveria ouvir mais o Tamir Felipe, você deveria ouvir mais o Paulo Galo. O Tamir Felipe está que são na pessoas missão, que estão pensando. Não tá, ele é de esquerda. Tá. Só que ele pensa fora da caixinha. Ele não tá iludido pelo petismo. Ele é um cara que pôs a cabeça pra pensar. Ele é cirista, só isso. Não, ele tava votando no... Ele é cirista. Não, como é o nome do outro lá? Não, mas não importa onde ele esteja. Que tava ele é no DC lá, meu Deus, esqueci o nome dele. No Aldo? O Aldo Rebelo. Não, ele é cirista, cara. Tudo bem. Ele tá no DC por... Tudo bem, mas você entende que é alguém da esquerda que... Ciro é um desagregador e ninguém vai com ele, mas ele Ela é não gosta do Ciro. Não, tudo bem, mas eu não quero falar sobre Ciro. Eu tô falando de alguém da esquerda que pensou fora. É isso que eu quero falar. Claro, não, eu entendo. Eu gosto dele, inclusive, perfeitamente. Eu tô brincando, gente. É só pra brincar. Não, pode falar, normal. É só fazer uma pimentinha. Mas o que eu falo é o seguinte, o Partido Missão vai fazer com uma conciliação dentro do projeto. E dentro do projeto, todo mundo que olhar o projeto e querer executar vai ter espaço, vai poder vir. Até você que me ouve aí nos encontros do nosso estado, você pode fazer parte do Partido Missão feliz e faça parte do Partido Missão. Não é contraditório você falar em conciliação e ao mesmo tempo falar dane-se governabilidade? Não. Porque a governabilidade é pacto, né? É do conversa, jeito antigo, Lígia. Tá, então qual é o jeito novo? O jeito novo é projeto. É o livro amarelo. Não só o livro amarelo, porque, por exemplo, sinceramente, tô sendo sincero agora. Sim. Se o PT tivesse um projeto de país,
e ele saísse vitorioso na urna e falasse assim, eu quero executar esse projeto, a gente também teria que respeitar. O problema é que o PT não tem projeto há muitos anos. O PT não tem projeto há muitos anos. O projeto do PT, o que o Lula fez de fato que entregou... Nem projeto ele apresentou no último pleito. Não tinha um planejamento pro Brasil. Por isso que as nossas taxas, a taxa Selic aí falou que ia tirar o outro que estava lá, não resolveu nada. Tá estourada a nossa taxa Selic, é mais de 14%. Então, o Partido Missão tem um projeto. E se a gente que está aqui não acreditar no projeto, quem que vai acreditar? Eu acho que todo partido tinha que ser assim. Porque também acho. Os partidos são pequenas facções da sociedade, são pedaços da sociedade. Quem sai vitorioso na urna vai colocar em prática o seu projeto. Se você não tem um projeto, você não deveria nem estar concorrendo. Mas se você sai vitorioso, todo mundo tem que respeitar o seu projeto, porque foi ele que saiu vitorioso. É assim. E aí a sociedade vai escolher se a gente apresentar o projeto que saiu vitorioso nas urnas. E os deputados olharem e falarem assim, não quero porque não está dando uma emenda, a gente vai explicitar isso e a população vai ter que ver. E o próximo pleito vai varrer novamente. André, pelo que eu vejo, vocês apostam na pressão da opinião pública. Sim. Na apresentação de um projeto, na explanação dele e contar que a população vai se engajar e pressionar os seus representantes. Uhum. É mais ou menos isso, nesse caminho que vocês pensam em fazer as reformas. Isso. Foi assim que a gente tirou Dilma Rousseff, foi desse jeito. A gente fez uma operação chamada Operação Minerva, quem tem um pouquinho de memória aí vai lembrar. Se você não tem memória, coloca no Google, puxa aí, não vai ter golpe, documentário que a gente fez durante o impeachment de Dilma Rousseff. Naquela época a gente alugou uma casa em Brasília e chamou a militância. Você que é do seu estado, você precisa vir para cá, se você pode, pôr pressão no deputado do seu município, do seu estado, para que ele vote o impeachment da Dilma. O documentário então, foi feito pelo irmão do Renan, não é? Isso, o Alexandre. Pronto. O MBL, mais do que a missão também, é muito acusado na imprensa de São Paulo, principalmente, que é onde o projeto é maior, mais forte, de ter familiares do Renan em diretórios estaduais do partido, em funções importantes do partido. Ao mesmo tempo, a missão também é acusada de ter, em um dos seus quadros, um cara que está envolvido no escândalo do Refit, lá no Rio de Janeiro, um negócio bizarro, gigantesco, de bilhões de reais. Então, assim, você acha que o partido, com essas acusações, quando a campanha começar e isso vier mais à tona, vai ter condições de fazer esse enfrentamento contra o familismo na política, contra a corrupção na política? Você acha que a missão também não tem aí um dedinho? Até em função do preço que pagou para se transformar num partido, também não vai levar umas patadinhas aí nessas denúncias? Ou você acha que elas são irrelevantes? É tudo intriga da oposição? Todo mundo já se arrependeu? Horrível, né? Isso é um horror esse Como discurso. É que é? Intriga da oposição é horrível. Não, você pode ver que o Renan, ele responde ponto a ponto sempre quando ele é acusado. Né? As pessoas, essa é uma reportagem no Intercept, no mesmo dia, no final do dia, na live do Renan, ele respondeu ponto a ponto. E eu vou responder esses pontos todos. Não existe nenhuma acusação. Não existe acusação. Não existe um processo formal. Não existe nada sobre isso. O que existiu foi que a Refit tem um processo judicial que ele está respondendo. Um dos líderes da Refit fez uma doação, e o Partido Missão não tem como verificar de onde que vem a doação, uma doação. Não é de milhões, foi de 116 mil reais. Tá? Calma. 116 mil reais que ele doou e o partido não tem como saber de onde Aí não que entra veio. aquela festinha lá no Carnaval do Rio de Janeiro que o Renan tava. Não, deixa eu falar um orçamento aí. Eu vou falar disso aí também. Claro. Eu vou falar disso aí também. Não, fica à vontade. Tá, eu vou falar, que a gente não pode nenhuma não. Mas vamos lá. O Beraldo, que era assim, uma pessoa que era atuante no partido, ele foi licenciado para poder responder e eu acho que ele vai voltar daqui a pouco, porque não foi comprovado nada. E de fato ele é candidato doou. no Rio? Não é. E de fato ele fez uma doação de 116 mil reais pro partido, tá? Então calma lá, não é milhões. O outro ponto que você me falou, Você tá parecendo o João Alberto, que dizia que era 90% honesto, porque quem rouba pouco não, é menos corrupto não é do que isso. rouba muito. É porque o partido recebeu uma doação. Claro, não, sim. Doação não é roubo. Não é tô dizendo desvio. que é roubo, tô dizendo que você falou. 116 mil é pouquinho, vai. Não, mas eu só falei isso porque você falou milhões da Refit, então parece que milhões é Não, o escândalo da Refit. Isso, desculpa, então, gente, não é 1 milhão, o MBL não está envolvido em milhões então, é só esse ponto, da roubalheira da claro. Refit, é apenas próximo da galera que roubou milhões da Refit. Eles vão responder os milhões deles, que veio para a partir de missão foram 116 mil em doações, tá? Perfeito. É o que veio para a partir de missão. Agora outro ponto que você falou sobre as indicações do Renan para o partido. Veja bem, o partido ele não é um cargo público, é um cargo de confiança. O Renan põe quem ele quer lá dentro. Ele põe quem ele quer. É diferente do Brandão,
né, que tá loteando o nosso estado aqui com familiares dele. É diferente, nepotismo. então. Você botar seu irmão no diretório, seu todo pai diferente. no O diretório é partido diferente político- de dar um cargo. Porque o partido Entendi. político é uma propriedade particular. E o fundo eleitoral e partidário que vocês vão receber não é, É cargo de público. confiança, Lígia, não tem como. Não tem como você imaginar. Mas você vai defender o corte do cargo de confiança no Sim, MBL, assim como você defende no... 25%, não tá todos. Entendeu? Qual o 25%. percentual de familiares que você cortasse? Não, ó, eu acho, de verdade. Eu tô brincando, Eu entendo. cara, sério. Eu acho de verdade. Não, eu acho fantástico você poder falar, porque é liberdade, né? Sim, eu acho lógico. Eu acho isso muito bom. Dá a oportunidade para poder falar, porque o idiota Sim, lá mas é isso de mesmo. um professor foi no nosso evento falando esse ponto aí. Né? Nem lembro o nome dele. Falando esse ponto o Renan tem pessoas lá na... Wesley? Não é. Acho que é o Wesley. Foi lá falar que o Renan tem, não sei o quê, mas é um cargo, uma indicação, um cargo de indicação, tem que ser alguém que é conhecido, é normal. É diferente de um cargo público, do nepotismo, isso não é nepotismo. Mas tudo não envolve dinheiro público, André? Não. Porque o partido é cargo recebe de dinheiro confiança. público para se Não, mas é sustentar, cargo de André. confiança. Eu preciso confiar que quem vai estar aqui, por exemplo, olha que interessante. Você sabia que na posição que eu estou hoje, e a gente nem fala disso no partido, porque isso não é uma coisa importante para Sim. nós. Mas dentro do Partido Missão, eu sou É o importante terceiro. para mim, que pago o fundo eleitoral partidário também. Para mim É é. terrível, né? Não, sou- terrível. Deixa eu falar pra você. Não, mas é sério, deixa eu falar, só pra você Claro, entender. fica à vontade. Não O vou Partido interromper mais você. Missão, ele tem muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que eu sou pré-candidato ao governo do Maranhão, eu sou secretário-geral do partido do nosso estado. Uhum. E eu não sou parente do Renan, não tenho parentesco nenhum. E eu sei que tem muitas pessoas que queriam estar no meu lugar e foram lá pra Nacional oferecer dinheiro lá pra poder estar nessa posição que eu estou. E aí o Renan não aceitou. Nem o Renan nem ninguém aceitou, porque eles querem pessoas que fazem parte do partido, que entendem que é o livro amarelo, que fazem parte dos quadros. Então não dá pra colocar num cargo importante como esse do nosso estado aqui, uma pessoa que vai fazer isso aqui um balcão de negócio. Você não sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco o Partido de Missão tá igual o PL, que lá no sul do país é com o Tarcísio lá em São Paulo, que é bem visto como governador, e aqui no Maranhão tá na mão de Josimar Maranhãozinho, tá bom? Que é direita. Ó a direita do Maranhão, né? Com a outra lá, que a gente acabou de falar de Arari, que também é do PL. Ó a direita do Maranhão, conservadora, vendendo foto na internet, foto adulta. Isso é conservadorismo, isso é o Eu acho PL. a União Progressista. É mesmo time. É tudo o pacote do Rueda lá, é tudo o mesmo pacote. Tudo pseudo-direita. Né? Então vamos lá. Não dá pro Renan pegar e colocar qualquer um nesses cargos. Isso A você sabe. família tá... Tem que colocar cargo de confiança. Cargo Entendi. de confiança, cargo de confiança. Não dá pra colocar qualquer um. Agora teve mais um ponto que você falou. A fotinha da Refit lá no Carnaval do Rio de Janeiro. Mas a gente já superou a Refit. Isso. Pronto, é isso. Já passamos a refit. A gente já superou, você já Fugiu de explicou... alguma pergunta ou não? Nenhuma, Então explicou detalhadamente. É isso. Eu falei para Rogério que ele me chamar aqui a ser 5 horas de podcast. Não, mas Eu acho legal, eu adoro Mas eu o tô debate. gostando, tô gostando. E pouquíssimos políticos do Maranhão topam vir assim, de peito aberto, para Sim. tratar de qualquer assunto, sabe? É, porque a gente não tá devendo nada pra ninguém e a gente tem um projeto. A Eu gente tô, não tá aqui à eu tô toa. achando, André, que depois dessa participação da Lígia, quando eu convidar alguém, a pessoa vai dizer o seguinte, olha, mas Só não chama sem a aquela Lígia. negona lá. Rogério, tranquilo. Rogério, tranquilo. Agora, a Lígia não. Mas aí A Lígia não. eu já Mas sou eu o só contrário. vim aqui porque, André, deixa eu te contar uma coisa. É porque tem o polícia Rogério, bom, polícia ele- mal, né? Polícia bom, polícia mal. Eu sou bom. Aqui hoje eu tô fazendo o papel do bom e tudo da má, E né? Rogério, vou te contar uma coisa aqui. Rogério já entrevistou aqui quase todos os pré-candidatos ao governo. Só falta o Orleans vem. Não, falta Brade também. Falta Brade também, mas Brade já se Ele falou comprometeu que a vir. falou que Pronto. Eu nunca vim aqui participar de bastidores para ver entrevista de ninguém. A primeira foi a sua. Entendeu? Porque eu respeito. Embora, quando eu pergunto, quando eu me interesso, é porque eu respeito. Sim. Quando eu não falo nada, eu não tô nem aí. Por isso que eu tava não- brincando antes da entendeu? entrevista. A gente só briga quando quer continuar casado, né? Antes que eu tava Exatamente. brincando, porque tu quer puxar saco. Porque ela fala muito, né? Aham. E a gente estava comentando, inclusive, na questão da comunicação de vocês. Sim, falar nisso. Acho que a gente falou e eu acabei não fazendo a pergunta. Existe uma espécie, algum tipo de treinamento de rede social, de como se comunicar na rede social? E aí uma Não, porque a gente pergunta. é jovem mesmo. Uma jovem. pergunta complementar. Não, senhor, nem vem. Aí, Uma pergunta complementar. A cor da missão? Lógico, lógico, é porque a gente é jovem. Mas Compre um a gente bode, tem André. internet. que eu Você quero tá de dizer. amarelo aqui por acaso? Não, então, mas é porque a gente é jovem, eu ando assim, eu não então- eu sou da igreja, não uso terno. O nome do livro é Livro Amarelo por acaso? As cores do Partido Amarelo por acaso? Lógico que não.
Isso tudo é pensado. Não, Nem vem olha, com essa conversa mole. Revele logo aí, não, entendeu? eu vou falar a Quais as verdade. estratégias da... Porque eu vim aqui pra Nós- isso também, pra Eu saber. vou falar a verdade. Nós Ah. somos bons mesmo. São De bons, verdade. A pronto. partir de missão, os meninos são bons. E é bom porque é jovem, é antenado e tá com a mente aberta, conectado com a internet, né? Então, não, mas o que é interessante? A gente é um misto de juventude, inteligência, proatividade na internet, mas também de revolução, de mudança. A gente tem uma turma treinada dentro do Partido Missão querendo mudar isso aqui. A gente não é um grupo de dinheirista, não. Você vai ver o que o Partido Missão está aprovando já. E olha que coisa interessante, Lígia. Eu quero chamar muita sua atenção para esse ponto agora. Se tudo que a gente falou aqui, eu queria que você guardasse isso aqui para você continuar conversando comigo, para você entender o que a gente está fazendo aqui. Ó. Nós estamos diante de uma janela de oportunidade para o Brasil. Minha mãe, ela é uma pessoa assim fantástica. Minha mãe é muito inteligente, minha mãe tem 70 anos. Eu queria muito que você conhecesse ela. Ela tá aqui em São Paulo, tá aqui em São Luís, tá em Tomara que Barreirinhas. eu tenha oportunidade. Eu vou me esforçar pra fazer dar certo. Ela vai vir pro casamento da minha filha, que casa agora, dia 17. Tem uma filha de 22 anos, né? Que vai casar agora, graças a Deus. Minha mãe acompanhou o nascimento do PT. E ela falava pra mim assim, Andrezinho, não erra não. Porque eu vi o PT nascer e eles tinham muitos ideais. E eu sei exatamente o que aconteceu, o que faltou no PT e nós temos. Vou te falar o que faltou no PT. O PT não tinha uma base que controlava seus políticos. Esses políticos cresceram e começaram a fazer o que eles queriam e ninguém falava nada. O Partido Missão tem o que eu expliquei para vocês já aqui, é o MBL. O MBL não deixa a gente errar. Se eu errar, eu vou sair. E vai entrar outro que vai continuar colocando a pauta do Partido Missão em dia. O MBL funciona como um comitê de ética do partido. E nós vamos ser o maior partido do Brasil, porque não tem como parar o que a gente está fazendo aqui. André? Não tem como parar. Nós temos um projeto, e se eu não me enquadrar no projeto, sai, André. Não existe a possibilidade de surgir um José Mamarãozinho, um ladrão qualquer que vai fazer o partido ser um curral político para ele fazer o que ele quer. Tanto que eu tô falando aqui, eu sou secretário-geral do partido e pra gente não faz a menor diferença. A gente não é nem para esses cargos. A gente nunca fez reunião com nenhum líder partidário aqui para sentar, para discutir nada. A gente não tá mexendo com isso. André, A gente quer ver o livro amarelo implantado para mudar o Brasil. em 2018, o MBL apoiou o Bolsonaro. Apoiou. Vou explicar para você. E depois, de 2022, aí vocês pregaram voto... Aí rompeu Falta o logo último, depois, 22. né? voto... Foi só no segundo turno, né? não, porque... Nem no segundo turno, na verdade. No segundo turno a gente não apoiou direito, porque já foi comprovado que era ladrão mesmo. Sim. O que aconteceu foi o seguinte, vou resumir essa leitura. Tá. Pra gente entender. O Partido Missão, ele vem numa Porque, construção... desculpa, é só porque hoje a missão faz muito, muita enfrentamento, oposição É. à família Bolsonaro, Eu vou ao explicar- bolsonarismo. eu vou explicar pra você o que mudou. Eu até tava mostrando pra Lídia uma foto que eu tenho ali, em 2013, eu na Avenida Paulista. Muitas pessoas acham que a direita é Bolsonaro. Bolsonaro não é a direita. A direita somos nós, Partido Missão. Eu estava lá, quando eu ainda não era do Partido Missão, estava lá com outros brasileiros lutando contra a corrupção. Estava lá com a minha placa lá, corrupção como crime hediondo. Estava lá na rua, lá, como muitos outros brasileiros, em 2013. Bolsonaro aparecia nas fotos quando esse movimento foi crescendo e começou a lutar pelo impeachment da Dilma lá em 2016, 17, 18, quando ela caiu de fato. O Bolsonaro aparecia nas fotos, colocava um óculos e dava um tchauzinho na câmera e nunca ajudou o Partido Missão, de fato, votar o impeachment. Ele nunca trabalhou, de fato. Porque eles são preguiçosos, eles não trabalham. Essa família toda do Bolsonaro, eles não trabalham. Não trabalham. É uma direita que não trabalha. Então o Partido Missão é que construiu a direita no Brasil. Essa é a verdade. Junto com o movimento Revoltados Online e com o movimento Vem Pra Rua, da Adeline, lá de São Paulo. Então, essas pessoas que criaram a direita, e a direita foi cooptada pelo bolsonarismo. Foi isso que aconteceu. As cores verde e amarela, a luta era sem partido. A gente nem deixava entrar na Avenida Paulista partido. Era só verde e amarelo sem partido. Porque era uma pauta nacionalista, uma pauta contra a corrupção e contra todos os partidos. Quando foi em 2018 que a gente conseguiu tirar Dilma Rousseff, precisava ocupar o espaço. E aí o bolsonarismo foi crescendo com esse rápido da internet também, com esses cortes. Quando ele começou a falar que a melhor coisa que tinha no Maranhão era o presídio de Pedrinhas, ele começou a crescer muito na internet e acabou que foi a direita toda no grupo do bolsonarismo. Porém, nos primeiros anos, o Partido Missão já abandonou, porque viu que aquela família não ia, de fato, colocar em prática as pautas da direita, né? O Sérgio Moro, vocês vão lembrar, Sérgio Moro também saiu na época, porque percebeu o desmantelo da Lava Jato para manter Flávio Bolsonaro, que na época denunciado pelo escândalo da rachadinha, pela fábrica de chocolate lá, pela loja de chocolate da Copenhagen, o desvio da Alerj. Então, o bolsonarismo rompeu com a direita bem ali. E muitas pessoas não entendem
que a direita não é o bolsonarismo. Então parece que o Partido Missão, o MBL, apoia o Bolsonaro e agora não está apoiando o Bolsonaro, mas não é isso. Eles que tentaram cooptar o movimento que nós construímos lá desde 2013. Por isso que eu reafirmo aqui, Partido Missão, Legenda 14, é o único partido de direita no Brasil. O PL não é de direita. O presidente do PL é o Valdemar da Costa Neto, gente, preso no mensalão, ele é um criminoso, ele devia estar preso, esse cara. Essa é a verdade. O Partido Missão tá voltando a tomar posse do que sempre foi dele. Isso que está acontecendo aqui. Vocês estão assistindo a história sendo reescrita. E em agosto, agora, 1º de agosto, no Congresso do Partido Missão, vai ser a hora de colocar o carro na rua, como se fala. Agora, acabou a brincadeira. Temos um projeto escrito, as pré-candidaturas estão lançadas e a gente vai continuar crescendo passo a passo, porque nós, de fato, somos a direita do Brasil. André, vocês vão com chapa completa, 2 senadores, tem chapa proporcional. Como é que está organizado a missão aqui no Maranhão? A missão, ela é um partido muito diferente e isso vai se evidenciar também com essa questão. Nós não estamos preocupados em montar uma chapa completa, fazendo qualquer tipo de coligação. Dentro do Partido Missão, só vão entrar pessoas que entendem o que é o Livro Amarelo e querem colocar o projeto em prática, porque era assim que tinha que ser todos os partidos. Os partidos deveriam ter os seus candidatos que defendam o projeto do partido. A gente está estudando todos os quadros, mas para Senado provavelmente nós não teremos, e a bancada para deputado estadual provavelmente também não. Nós vamos focar agora para a minha pré-candidatura para governo e para os deputados federais. Tu pensa em apoiar algum dos candidatos a senador, dos pré-candidatos que estão aí? O Laésio se encaixaria, por exemplo, porque ele se intitula de direita. O Roberto Rocha também. Eles teriam alguma possibilidade de ter o apoio de vocês? Não, o Partido Missão não apoia ninguém, porque o Partido Missão está apresentando um projeto com clareza. Quando esse projeto sair vitorioso das urnas, quem quiser compor para executar o projeto, todos serão bem-vindos. Mas nós não vamos apoiar ninguém fora do partido, porque qual é o projeto do Laésio? Alguém sabe dizer qual é o projeto do Laésio? Acabar com o Palácio dos Leões. Olha que coisa, ele fala assim, eu ouvi as ruas, lamentável, né? Ouviu as ruas e jogou o voto que não quer nem Bride, nem Orleans no colo do Bride, obrigando essas pessoas a votarem nele. Essa turma vota no Laésio, Lígia, achando que o Laésio é da direita. E ele finge não ver o único projeto de direita no Maranhão que sou eu, André Luiz, Partido Missão. Pode falar o que for. Eu sou a única pré-candidatura de direita no Maranhão. Se o Roberto Rocha ficar no lugar do Laésio, ele é mais um que não defende as pautas da direita. Onde estão essa turma aí falando com clareza o que nós estamos falando aqui? Eu vou fazer uma justiça aqui. O único que eu vejo, deputado que está como pré-candidato a Senado, que defende pautas que conectam conosco, é o Duarte Júnior, que fala que é contra os ministros do STF. Duarte Júnior. Só que nós, do Partido Missão, não apoiamos ninguém. Eu tô falando que esse deveria ser o perfil de quem é da direita. Agora, qual é o perfil do Laésio? Qual é a pauta dele? Ele defende o impeachment dos ministros do STF? Eu nunca vi ele falando sobre isso. Então, nós, do Partido Missão, não vamos apoiar ninguém que não entende o que é o Livro Amarelo. Agora, nós estamos abertos para conversar com todo mundo que quer executar o projeto conosco, que esse projeto vai ser vitorioso. Perfeitamente. É o que a gente acredita. E é verdade o que a gente está falando aqui. E eu, assim, eu acho que eu sou uma evidência quando eu tô aqui na frente de vocês de que o Partido Missão é diferente, porque você sabe como é que funciona o partido, é um cartório, né, para muitas pessoas. Muitas pessoas queriam fazer do Partido Missão um cartório, mas nossa liderança nacional não deixou. E puxou pessoas como eu e falou assim, André, nós queremos você lá. E estão me dando voz, porque eu entendo o Livro Amarelo. Eu acompanhei essa construção nesses últimos 12 anos, eu sei do que eu tô falando. E eu quero fazer você voltar a sonhar. Você já imaginou um Maranhão grande e desenvolvido, sendo a locomotiva do Nordeste, com o nosso 4º porto na região de Itaqui, fazendo com que o nosso grão que sai de Balsas se desenvolva no nosso estado, criando indústria de transformação, vendendo um produto manufaturado? Você já pensou o Maranhão aproveitando essa proximidade com os Estados Unidos, atraindo indústrias de produção como a China conseguiu atrair só para exportação, para não atrapalhar o mercado interno, focado em produzir produtos com o preço mais baixo possível para poder competir com a China e exportar direto para os Estados Unidos? Só quem está falando sobre isso somos nós, Partido Missão. Nós não estamos aqui querendo ganhar para ter espaço no Maranhão e dividir cargos. Nós queremos executar o nosso projeto. Nosso coração está só nisso. Nós queremos enriquecer o Maranhão por meio do trabalho. E cada município, nós estamos estudando todos, Lígia. Todo município a gente está estudando. E você vai ver quando sair nosso plano de governo, eu estou lutando para conseguir concluir o projeto para cada município em especial. Não sei se vai dar tempo para fazer todos, mas eu quero. Eu estou
com pelo menos uns 30 lá pronto, eu quero montar todos, de um por um, porque eu acredito na potencialidade de todos os municípios. Todos. Você é municipalista igual o governador Carlos Brandão. Municipalista. Oh, mas é porque Deus. a pauta do governador também é fortalecer os municípios. Ele fortalece indo de avião, que nem as estradas eles pegam, né? Helicóptero pra cima e pra baixo. E quando chega lá, faz um vídeo e fala assim, ó, o Maranhão tá vivendo seu melhor momento. Oh, que maravilha, uma frase idiota dessa, né? Eu tô falando de desenvolver, Lídia, de pegar o município e fazer o município dar certo. Eu tô falando de pegar o município de Belágua lá, que tá dando certo com o prefeito que pegou uma pauta do Flávio Dino, de DH+, e começou a aumentar a agricultura familiar e falar para esse prefeito assim, ó, você precisa dar o próximo passo, não para não. O seu próximo passo é fazer com que essas famílias que começaram a produzir para sua subsistência, que saltou das últimas posições do Maranhão para a oitavo município de número de desenvolvimento do nosso estado é o município de Belágua. Pegar esse município e falar assim, agora você continua produzindo mais, cria uma cooperativa e começa a mandar para fora o seu produto. Você está pertinho de Barreirinhas. Vamos pegar o seu produto e colocar na mesa do gringo que vem para cá, colocar um selo verde, para ele comer aquele alface, aquela verdura, aquele arroz, sabendo que está sendo produzido no interior do Maranhão, gerando trabalho e renda. É sobre isso que eu estou falando. Eu quero olhar município por município com o meu grupo e a nossa pauta municipalista vai ser com esse olhar. Enriquecer o município e fazer de fato ele ser um município emancipado, ativo, não dependente de fundo de participação dos municípios. André, tu detesta o FPM, né, cara? Tu falou mais 5 vezes aqui. Vai acabar e vai botar o que no lugar do fundo? Não, nós vamos pôr riqueza. Nós vamos desenvolver vai tirar a emenda, vai tirar o fundo. Tudinho, nós não vamos tirar. Nós vamos fazer com que isso seja cair em desuso. Entendi. Todos nós não porque assim, nada. A experiência de gestão do MBL é a Vila Mariana, subprefeitura lá com o Ricardo Nunes. Vamos combinar que administrar a Vila Mariana é maravilhoso. Eu, inclusive, adoraria ser. Viu, Ricardo Nunes? Adoraria ser subprefeita da Vila Mariana. Bairro Boêmio, desenvolvido. É lindo. E a experiência gerencial. Eu tenho certeza que a Vila Mariana vive sem o FPM, vive sem emenda, porque a galera lá, né, se garante. Mas Belágua, bicho. Belágua é muito maior e mais potencial do que a Vila Mariana. Vou explicar por quê. Pronto, Belágua. Belágua, você é um fenômeno. Quando o MBL ganha a eleição, não, desculpa, a missão ganhar a eleição, vamos mudar para Belágua, porque vai ter um estilo de vida melhor do que a Vila Mariana. Nós vamos fazer Belágua dar certo. Combinado? Não, o que eu tô querendo dizer para você é o seguinte. Lígia quer na janela cachaça, na janela de... Lígia tá pensando só em bar. Não. Na janela de oportunidade que existe no Maranhão, legal, pô, Vila na janela de oportunidade que existe no Maranhão, a gente precisa evidenciar o que tá dando certo. E Belágua tá dando certo. Porém, se ela parar e se acomodar em não produzir para aumentar a sua complexidade econômica, sim. Ela nunca vai chegar num ponto de Vila Mariana. Quando eu digo que ela é melhor, é porque ela está num ponto de ebulição. Ela começou a fazer com que aquela comunidade parasse de depender de Bolsa Família, que estavam lá passando fome, e o povo começou a produzir. E depois, é igual o tubarão quando vê sangue, Lígia. Por isso que eu falo que é melhor que Vila Mariana. Porque às vezes Vila Mariana lá em São Paulo, eu não sei como é que tá lá, porque eu não moro lá. Mas eles às vezes estão numa outra situação. Agora você sabe que quando você sente o cheiro de uma prosperidade, de um crescimento, de uma possibilidade de dar certo, ninguém para. O brasileiro, quando ele percebe que o que ele faz dá certo, ninguém para aquilo ali. E vira uma coisa contagiante. E eu sei que se a gente pegar aquele município de Belágua e continuar fazendo com que ele aumente a sua complexidade econômica, produzindo, criando um corredor verde em volta de Barreirinhas, e fazer com que esse prato chegue na mesa das pessoas, nós vamos fazer o município de Belágua crescer demais. E vai fazer com que vire uma referência para os outros municípios que olham e não imaginam a possibilidade de dar certo. Então, o Partido Missão, ele é um fenômeno, porque ele parou para entender o Brasil. Quem está falando sobre isso? Ninguém está falando sobre isso. Lígia, se eu não sonho, se eu não imagino, eu não consigo realizar. Tudo o que aconteceu foi porque Deus olhou e falou assim, façamos, e as coisas aconteceram. Se eu não penso, não falo, não me direciono, não me organizo para fazer, eu não vou fazer nada. Agora, falar que tem uma pauta municipalista e mandar um bebezão lá olhar a cidade de cima do helicóptero sem olhar isso. Ele já falou sobre isso? Você já viu ele lá falar sobre o que eu tô falando aqui? Eles não querem desenvolver o Maranhão. Todos esses que concorrem comigo, tanto o Brad como o Aliança, eles não estão preocupados com 57% da população que vive na pobreza e 12% na extrema pobreza, porque eles não têm um plano para fazer dar certo. Eles não têm um plano. Então pode ser que Belágua não dá certo, mas não vai ser porque a gente não sonhou. Tá? Não vai ser porque a gente não planejou, não vai ser porque a gente não acreditou. Pode ser por um monte de motivo, mas porque a gente não acreditou. E outra coisa, eu digo mais. Eu estou juntando muitas pessoas. Eu tenho pessoas de lá que estão falando comigo, que já ouviram essa mensagem e estão falando comigo no direct. E esse projeto vai sair vitorioso, essas pessoas vão se conectar. E aí ninguém vai parar a gente. Porque a porta está aberta.
Só um minutinho. Você que tá ouvindo, a porta tá aberta. Manda o direct pra gente. Vamos se juntar, vamos conectar com quem ainda acredita no Maranhão. André, dentro do programa da missão, existe algum pensamento em fomentar a iniciativa privada? Mas assim, o empreendedor, o pequeno empreendedor, vou te dar um exemplo bem aqui. A litorânea está sendo feita uma parte nova, mas a última parte foi feita, né? Onde sobe o olho d'água. Eu vou muito lá com meu filho, porque eu acho lá mais limpo, né, o mar. Só que eu observei o seguinte: se o poder público não tomar alguma providência, ali vai ficar meio favelizado. Uhum. Por quê? Porque a pessoa que quer ir lá vender a comida, sobreviver, né, quer empreender, ele não tem um capital. Então ele acaba fazendo uns puxadinhos, uma umas favelização, para usar uma palavra que é. Uhum. Mas se tu fores lá, André, quer ver, se tu tiver oportunidade, uma hora passa, um sábado, tu vai ver. O pessoal bota lá. E assim, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, acho que até uma questão aqui para o governo do estado ou para a prefeitura observar isso. E ver alguma maneira, eu acho, de financiar esse pessoal. Uhum. Organizar para que ele tenha uma estrutura mínima organizada, porque isso interfere até no nosso turismo. Tu vai lá, o turista não é uma visão agradável. Sim. Né? O Missão tem algum projeto nesse sentido? Vocês pensam nisso, em fomentar o pequeno empreendedor? Olha, o projeto do Partido Missão, ele tem alguns mais focados com a tecnologia, porque a gente acredita no desenvolvimento ligado com a industrialização e a atividade econômica que vai consolidar nosso desenvolvimento. A gente está com um olhar mais em coisas estruturantes, porque, por exemplo, o comércio foi algo que os governos do PT focaram nesses últimos 20 anos, achando que o comércio ia ser solução, e o comércio não tem sido solução. Tem sido uma válvula de escape, de sobrevivência. Nós estamos desindustrializando, nosso povo está empobrecendo, e as pessoas estão achando que vagas no comércio é a solução para um país, e não é. A solução para o país é a industrialização. Então, eu acredito que essas pessoas precisam sim de incentivo, precisam de acesso a crédito, porém, dentro do nosso projeto, e faz parte do nosso programa de governo, um programa chamado 1000 Talentos, inspirado no programa 1000 Talentos chinês, que atraiu chineses de todo o país, de todo o mundo, para fazer a indústria da China dar certo, e com algumas falhas, né, que eles roubaram até algumas patentes na época para poder se desenvolver, mas o Maranhão a gente vai fazer o mesmo programa com recursos que eu vou levantar com a redução fiscal que eu vou fazer. Essa redução de 25% da máquina pública, a minha prioridade é que sobe recurso para o investimento. O investimento vai ser a atração dessas pessoas para pensar em empresas de tecnologia focadas na UFMA, em conexão com esse cabo de fibra ótica que vai vir para o Maranhão, que já está sendo... Já foi o até governador Carlos Brandão está... Se não gosta do Carlos Brandão, só para fazer uma ponta aí, porque ao mesmo tempo que ele acertou nessa decisão, o BID está lá apoiando um investimento de 86 bi de dólares de um banco americano e 56 bi de euros de um banco francês para poder fazer esse projeto, porém que ele colocou dentro desse recurso mais 149 milhões para as palafitas na Alemanha e meteu uma malandragem lá de 1,3 milhões que não tem explicação. Por isso que ele está sendo boicotado nas redes e ninguém quer que ele pegue esse recurso, né? Porque ele quis misturar todas as coisas. Então, só para ficar bem claro, eu sou contra esse empréstimo do Brandão porque ele misturou todas as coisas. São 6 projetos. Tem mais 2 que eu não lembrei agora. Que eu sei isso daí que eu estou acompanhando. Ele colocou tudo junto, Lígia, para poder enganar o povo. Essa é a verdade. Mas esse ponto é importante. Precisa que esse cabo venha para o Brasil. Precisa que ele venha para o Maranhão. E a gente precisa fomentar no nosso estado quem vai fazer o aproveitamento máximo dessa tecnologia. Então o programa 1000 Talentos vai pegar esse recurso que hoje está indo para funcionalismo público, custeio, para colocar recursos para trazer essas pessoas com uma base de desenvolvimento tecnológico para criar aqui melhores empregos. Eu quero fazer o Alcântara dar certo, eu quero transformar lá num polo de lançamento de satélite. Esse é o projeto do Partido Missão. Fazer o aumento da nossa complexidade econômica. A verticalização da nossa produção também passa por isso. Eu quero fazer com que o nosso produto saia daqui com uma marca. Eu sou empresário e eu sou vidrado nessa questão da construção.
A gente precisa de marcas do nosso estado, né? Não pode a gente se acostumar com o Brasil sendo o país que mais produz café e a Suíça ser a que mais ganha porque tem a Nescafé. Isso é uma loucura. Quais são os nossos brands, as nossas marcas? É por isso que eu sou fã da Nelinha do Babaçu. Ela criou uma marca. Eu sou apaixonado por ela. Eu quero fazer com que outras mulheres como ela desenvolvam o seu produto e fazer com que esse produto chegue em outros países. E eu vou lutar para fazer isso acontecer. E eu quero desafiar você que está me ouvindo, você que está lá em Grajaú, que está produzindo gesso. Você precisa começar a produzir placa Glazoc, aumentar a complexidade econômica do seu produto. Ao invés de ficar fabricando essa plaquinha de gesso aí que bateu, quebrou, coloca uma fibra de vidro, aumenta a sua complexidade econômica, vende um produto com maior valor agregado e aumenta a sua cadeia, distribuindo renda para sua comunidade e atraindo dinheiro para o nosso estado. É essa que vai ser a pauta, esse que é o coração do governo. A missão é a favor da reeleição? Olha, essa é uma coisa que, tipo assim, não está no nosso pensamento. Não está nada, porque o Partido depois que Comunista Chinês, para chegar nesse grau de evolução industrial, ralou décadas, né? Você sabia que é algo que está cada vez ficando mais evidente, que países que deram certo foram países que aceitaram um projeto. Porém, nós acreditamos que o projeto não precisa ser necessariamente do Partido Missão. O projeto está escrito. Eu quero que as pessoas acreditem nele. Se de repente, daqui a 10 anos, depois da eleição de Renan, depois da eleição do Kim Kataguiri, que será o nosso próximo presidente depois do Renan, um outro quadro que apoiou esse projeto, que fez esse projeto dar certo, entrar no lugar do Partido Missão, eu não vejo problema nenhum em isso acontecer. O que eu não quero é que esse projeto que foi pensado para 50 anos não aconteça. Eu estou lutando para que ele aconteça. E não é porque o nosso é o melhor, porque o nosso é o único. 50 anos em 5, tipo... Não, essa loucura não. 50 anos em 50 mesmo. Não, a gente tem um plano com começo, meio e fim. A gente não tem pressa. É um planejamento aqui com começo, meio e fim. E a reforma fiscal que o Kim Kataguiri protocolou lá vai economizar 330 trilhões em 10 anos. A gente tem planejamento para longo prazo. Então, 1,3 trilhão. Então, a gente está bem devagarinho assim. Não está querendo colocar o carro na frente dos bois, não. O projeto, Lígia, ele é maior do que qualquer desejo político dentro do nosso partido. Eu acho que só faltou, Rogério, não sei você, mas para mim acho que só faltou a gente aprofundar um pouquinho o tema da segurança pública, que é um dos temas mais caros, né, para a missão. E aí todo mundo fala que a missão, na verdade, quer se apropriar de um projeto do Bukele, lá de El Salvador, que é um projeto muito bem sucedido e tudo mais, e passa também por esse projeto de vocês de desfavelização, de 900 bi, que você está dizendo que é um investimento para desfavelizar o Brasil, né? Sim. Passa também pela redução da criminalidade. Como é que vocês pretendem implantar no Maranhão, com a realidade do Maranhão? Qual que é o projeto da missão para a gente reduzir os índices de criminalidade aqui? Passa por desfavelização também, destruir o Coroadinho, reconstruir o Coroadinho, ressignificar o Coroadinho, como é que é? Passa por isso. A pauta do Partido Missão é o Prendeu Matou, que vai fazer com que a gente coloque as coisas no lugar. A gente não pode se acostumar com 30% da nossa população vivendo presa pelo crime organizado dentro de rincões do nosso estado, onde líderes cooptaram o poder ali. Eles dominaram o território brasileiro. Então, a pauta do Prendeu Matou vai colocar uma lei específica para quem é hoje inimigo do Estado, quem se comporta como alguém que não respeita as nossas leis. Porque ele não respeita as nossas leis e ele quer que a gente respeite as leis para que ele seja punido? Não faz sentido isso. Ele não respeita as nossas leis, pois a lei para ele tem que ser uma lei diferente. Tem que ter menos direito, tem que correr mais rápido e ele tem que ficar muito tempo preso. Então essa é a pauta do Partido Missão para todo o país. Aqui no Maranhão em específico, nós vamos obedecer o que está sendo feito no Nacional, porque as polícias estão no mundo do governo, né? Então, se você tem olhado a pauta do Renan Santos em todo o país e quer ver esse projeto implantado no Maranhão, entenda a minha mensagem, porque eu sou pré-candidato ao governo do Maranhão, alinhado com o Renan Santos para executar essa pauta. E a gente sabe que essa pauta, Lígia, é uma pauta muito cara para a nossa população. Ninguém aguenta mais se acostumar com a ideia de ter que andar com 2 celulares na rua. A gente está falando aqui dessa linha Janaína, né, aqui na capital, que tem assalto cotidianamente dentro da frota de ônibus. Então, vamos se acostumar com isso? Eles vão ficar andando o tempo todo, oprimindo as pessoas? Colocando uma arma na cabeça das pessoas e definindo o destino daquela pessoa que tá ali cheio de sonhos, cheio de metas, cheio de projetos. De repente, tudo se acabou. Por causa de um celular, tudo pode acabar. Quem foi que deu esse direito para essa pessoa de pôr uma arma na cabeça do outro? A gente não pode se acostumar com isso. E o Partido Missão, que tá colocando uma pauta com clareza, e essa é a pauta principal. Essa vai ser a pauta número 1 do Partido Missão. É a primeira coisa que vai ser feita, porque a partir dela, a gente acredita que vai as outras coisas vindo a acontecer. Quando a gente executar isso e colocar em prática o projeto, as outras coisas vão se desencadeando.
Agora você falou sobre o Bukele, né? Olha pra você ver que interessante. O Partido Missão, ele acredita cada vez mais no fim da clivagem, né? Que é o fim da distância entre esquerda e direita. A gente não tá ligado a isso. Nós somos um partido de direita, mas o que move o nosso coração é o resultado. E você viu que eu falei muito da China, do projeto Mil Talentos, mas Bukele é da direita e a gente quer pegar o que tá dando certo. Pouco importa o que ele criou. Tá dando certo lá, por que não vai dar certo aqui? Eu espero de verdade que eles não façam, o que o crime organizado aqui não faça aqui o que aconteceu lá em El Salvador. Porque a gente precisa levar em consideração que o plano do Bukele não era exatamente esse. Se o crime organizado não tivesse sido tão audacioso, né? Eles começaram a matar pessoas lá a cada meia hora para pôr força no governo. Vocês lembram disso? O Brasil Paralelo fez um comentário muito interessante sobre isso. Eles quiseram colocar a faca no pescoço do governo. Então, a pauta do Partido Missão, ela também vai crescer, chegar em pontos que podem sim ficar assustadores, dependendo da reação do crime organizado aqui. Que eu acredito que não tá igual tá lá, né? A gente não tá vendo a turma andando com o PCC tatuado na cara aqui na cidade. Não é assim também, né? Então, vamos lá. A ideia do Renan Santos, conectado com o Bukele, ela é nessa questão do resultado, mas nós não somos aquela realidade. O Brasil não vive aquela realidade. Então vai tudo ser contextualizado. Porém, não vai ser nem tanto nem tão pouco. Calma lá. Vamos fazer de acordo com a nossa realidade aqui. Mas se acostumar com o crime organizado, como essas últimas gestões vêm se acostumando, nós do Partido Missão não vamos. A gente vai colocar um ponto final nisso aí. Com clareza. Com uma pauta bem clara. Andrezão. Chamei Andrezão porque Sim. é grande, né? E já estamos íntimos aqui. Sim, vamos bater esse papo. Cara, foi muito bom te receber aqui, porque legal. já a gente começou, Elígia. Fala, ela é contestadora, provocativa, né? E eu vou continuar falando com ela, enchendo o saco dela. Eu vou continuar falando contigo, você vai ser Não, obrigado mas eu tô te falando que eu conheço ela e ela tem admiração por essa questão. Ela gosta muito da forma de vocês se colocarem e tudo. E eu tô falando aqui, não gosto muito de elogiar o convidado, porque parece que tu tá tomando parte, né? Mas ali a gente conversa muito sobre isso e ela fala muito dessa questão do MBL e de comunicação, dessa parte de projeto, né? De projeto e tem um projeto claro e pro de Brasil. questões. É verdade. E de questões que são colocadas, né? E a grande maioria das colocações do Livro Amarelo, as pessoas concordam. Sim. O que se pode questionar é o seguinte: será que isso é viável? Mas eu acho que no conceito é quase uma unanimidade, a maioria do que se propõe, do que a missão se propõe, né, como projeto. E eu queria agradecer muito a tua participação aqui e deixar aberto para tu fazer tua último corte, fazer tua despedida, deixar também aqui a Lígia para finalizar. Eu queria agradecer também você ter vindo desde o princípio, você se colocou muito aberto para vir ao programa, agradecer pela generosidade de compartilhar todas as ideias detalhadamente, como é que vocês estão organizando a missão. Aqui eu sou jornalista, eu acho que o grande serviço que a gente presta é levar a informação para as pessoas ficar sabendo o que pensam a nossa classe política. Eu acho que você fez isso de uma maneira com excelência aqui hoje. Brinquei muitas vezes, outras vezes falei sério, porque acho que existem questões muito graves que ainda envolvem a missão, o próprio MBL, e te convidar para voltar aqui quando a gente for entrevistar os candidatos, né? Já formalizados na convenção. Já tem data a convenção da missão aqui no Maranhão? A nossa vai ser nacional dia 20 de julho e o evento dia 1º de agosto em São Paulo. Dia 1º de agosto em São Paulo. Aqui será dia 6 de setembro. Renan Santos virá com vice-presidente, mas como está longe ainda, eu vou explicar mais para frente. Para sentar na mesa com o Renan, quanto é que vai custar? Não é nem para sentar na mesa com o Renan, é incentivar o partido. Olha que interessante isso. Quem compra as coisas do Partido Missão e paga lá caro para jantar, tá apoiando o Livro Amarelo acontecer, tá apoiando a nossa pré-candidatura. E olha que interessante, a campanha do Partido Missão, a vaquinha é a que mais arrecada, né? Então mostra que as pessoas querem doar mais do que o ingresso, que elas estão doando sem nem comprar nada. Então, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza, pela generosidade, viu, André? Eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, eu sou fã do trabalho de vocês, vejo tudo que vocês fazem, que vocês falam. Eu acho fantástico essa oportunidade de conversar com as pessoas e eu quero mostrar que essa nossa pré-campanha vai marcar um jeito diferente de fazer política no Estado. Não porque nós somos os melhores, não. É porque a gente está fazendo o básico que ninguém está fazendo.
Então parece que a gente está fazendo uma coisa faraônica, mas não é. Essa percepção, cafeteira, de como fazer isso é normal. Porque a gente está vendo há muitos anos partidos políticos só preocupados em fazer o seu grupo chegar ao poder. Eles transformaram o nosso Estado, pelo patrimonialismo, em seu êxito do seu próprio negócio. Recentemente teve um podcast de um comentarista aqui no Maranhão que ele falou que alguns mandatos aqui no Maranhão se confundem com uma frase de um professor, esqueci o nome dele, acho que é do Pará, esse professor, que ele fala assim, pequenos mandatos, grandes negócios. E é verdade. Os políticos, a maioria dos políticos no Maranhão, tratam seus mandatos como seu negócio. É como se ele tivesse ganhado uma empresa para dominar e arrecadar recursos. Então, nós, do Partido Missão, estamos trazendo um novo jeito de pensar a política para o nosso Estado. Nós estamos aqui querendo ver o projeto implantado. E espaços como esse é a oportunidade que a gente tem de poder falar com as pessoas. Se você achou curioso o que a gente está falando aqui, pensou, será que é possível? Entenda o que é o Partido Missão, vem para cá, ouça o que a gente está falando, leia o que a gente está escrevendo, entre na internet, baixa o aplicativo Valete Plus, nós temos um aplicativo, você vai poder ouvir, conversar com as pessoas e fazer parte de tudo que nós estamos construindo aqui. Porque qual foi a última vez que você teve a oportunidade de fazer parte de um partido no início? De fazer parte de algo realmente grande? Nós estamos construindo. E todo mundo que está aqui, você que está me ouvindo, pode fazer parte disso. O Partido Missão está com a porta aberta para todo mundo. Todo mundo. Desde quando acampa essa luta aqui. Ó. Essa é a luta. Por isso que você que está ouvindo aqui tem espaço. Todo mundo também tem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, André Luiz. Pessoal, encerrando aqui mais um podcast Café Quente. Não esqueça de seguir a gente, se inscrever lá no nosso canal, no YouTube, Café Quente Podcast, e seguir a gente também no Instagram, @Rogério Cafeteira. Até a próxima, muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.